Apocalipse. Será que já estamos no final dos tempos? O anticristo já está entre nós na terra? Quais os sinais que ainda faltam aparecer? Tudo isso, hoje, aqui no podcast Conectados S.A. Apocalipse. Tudo o que você ainda não ouviu. Muito bem, começando mais uma vez o nosso programa. Eu sou Ari de Jesus, vou ficar com você durante um tempo aí, trazendo informação, entretenimento. E hoje um tema que chama muita atenção, né? Acho que não só da religião cristã, mas em várias outras religiões, que é sobre o fim dos tempos, né? Será que estamos próximos? Será que ainda vai demorar para acontecer ou não? E hoje é isso aí que o Sander acabou de falar. Vamos falar um pouquinho sobre a visão bíblica, né, cristã, sobre o fim dos tempos, né, Sander? Isso. Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem. Como vocês estão? Vocês, nossos inscritos, nossos telespectadores, podemos dizer assim, de toda semana aqui no podcast Conectados S.A. Aqui é Sander William, ficaremos juntos mais ou menos uma hora aí hoje, trazendo para você aqui muita informação, suspense e mistério. E informação sobre esse tema Apocalipse. Com certeza. Será que já estamos no final dos tempos? O anticristo já está na terra entre nós? Quais os sinais que ainda faltam aparecer? Tudo isso aqui no podcast Conectados S.A. Hoje com a presença do Doniel. Doniel está aqui hoje para falar aí. Ele é pastor de uma igreja aqui em Ponta Grossa, né, Doniel? E hoje já participou com a gente uma vez e hoje está aqui, voltou novamente. A gente fez o pedido para ele devido a tantos acontecimentos que estão acontecendo no mundo. E tanto fala uma coisa, né, Ari? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Quais os sinais que nós estamos passando? Quais os sinais que ainda passaremos aí daqui a uns anos? Então ele vai falar tudo isso pra gente hoje aqui. Doniel, meu amigo, como que está, meu amigo? Tudo bem? Estamos bem, meu querido. Tudo tranquilo? Obrigado. Quero agradecer o Ari, o Sander, né? Que é isso? Estamos aqui, né? Esse podcast aí, aos nossos telespectadores que vão estar aí nos assistindo, né? Aí a gente agradece, né? A parceria, né, Ari? Não, lógico. Claro, parceria e amizade. Amizade nossa. Amizade é importante. E a gente está aqui para discutir, para discorrer esse assunto muito importante, né? Exatamente. Então a gente vai estar aí discorrendo com... É um assunto presente, assim, eu acho que hoje no mundo como um todo, porque a cada ano que vai passando o mundo vai ficando mais velho, com mais idade, não é? Sim. Então, falaram-se muito que o final do mundo era 2012, depois era 2015, depois 2019, enfim, tantas coisas, né, vão acontecendo aí e o povo vai achando data. Várias profecias, né? Várias profecias. Mas a melhor profecia, eu acho que existe, é no livro do Apocalipse da Bíblia. Isso. Né? Esse realmente é o verdadeira profecia que existe. Até mesmo não só por ser algo bíblico, né? Mas é uma coisa que fascina e eu acho que é o mais detalhado, né? De várias. Eu já li várias profecias sobre o fim dos tempos, mas o da Bíblia é uma coisa fora do comum de tanto detalhe que tem ali, né? Praticamente conta ponto a ponto, né? O que possivelmente poderia acontecer no fim dos tempos, né? Isso. Nós estamos no final dos tempos? Sim. Sim. Estamos. Isso porque, né, a gente vai analisar, que nem vocês estavam comentando aqui sobre as datas que muitos falaram, né, e estavam até percorrendo, vai acabar em 2012. 2012, muitos ficaram com medo, muitos, se você puxar aí, muitos venderam casas, muitas coisas, e não veio o fim do mundo. Isso. Então sempre foi uma incógnita, né? E sempre foi uma ansiedade das pessoas entender e saber o final dos tempos. Isso. Né? Quando que seria? Muitos escritores, até que se dizem cristãos, né? Algumas igrejas aí, e alguns com os nomes lá em cima, dizendo que vai acabar em 2012, vai acabar até o X, né? 2000 Mas, também? 2000. Falaram-se do bug do milênio lá e tal, que os computadores não conseguiriam, né? Ali ver a data de 2000, né? Isso. Conseguiria colocar no próprio sistema do mundo. E também falou-se muito nessa época. Depois, 2012, 2005, eu lembro também. Mas acabou passando, né?
E o impressionante é que até um filme saiu em 2012 de tanta polêmica que deu a profecia de 2012, né? Que iria acabar. Não só na visão cristã, mas teve uma visão também de uma outra religião, Azteca ou Maia lá, que andaram fazendo a previsão. Em 2012, né? Dessa Maia que você falou, e também Maia, né? a profecia do Nostradamus. Nostradamus também. Que falou-se muito ali sobre 2012. Fizeram até o filme, né? Exato. Né? Então, Quais os sinais que estão passando hoje, Daniel? Os sinais acho que mais clássico que diz, né, Sander? É na natureza, né? Uhum. No desamor, mortes, né? As pessoas estão se matando. E até a Bíblia vai dizer, Mateus, que eu acho que é um texto profético, né? Aqui Mateus 24. Se você puxar na palavra Mateus 24, você vai analisar e ver que são aí quando os discípulos ali perguntam para Jesus no templo, achando aquilo lindo ali. Falam, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, isso daqui. Né? Falando para eles lá. Ele, mas então nos conta, Senhor, quando que vai acontecer o final dos tempos, tudo. Aí ele vai passar nesse, aqui Mateus 24 para nós, né? Falar sobre o que viria, né? Ouvireis rumores de guerras, né? Guerras e rumores de guerras, né? Ou olhai e não assusteis, porque é miss que isso aconteça, lá em Mateus 24:6, né? Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, muita fome, pestes, terremotos em vários lugares, porque terremoto havia só ali mais do que no Japão, alguns lugares ali, né? Você está vendo que até no nosso país está tendo isso, vários lugares, né? Já é um princípio. Então, vulcões também, né? Então, você vai analisar que Deus deixou a palavra, a Bíblia, para não nos pegar nós desapercebidos. Então, tudo que está acontecendo hoje, nós, como cristão, como servo de Deus, não nos pega desapercebido. Pega pessoas, né, Ari e Sander, pessoas que estão aí, não tem essa noção de entendimento, né, achando que sempre vai melhorar. E eu falo para vocês que a partir de hoje não vai melhorar. Não vai melhorar. Cada vez mais vai piorar, porque a palavra só tem que se cumprir. A Bíblia diz que, Jesus diz assim, passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, nós temos uma coisa que é interessante falar, né, Ari? O homem hoje, o ser humano não tem palavra. Ele fala uma coisa para você, hoje ele não cumpre. Mas Deus, ele ainda permanece fiel. A Bíblia diz que se nós negarmos ele e não formos fiel a ele, ele, contudo, ele vai continuar sempre fiel, porque não pode negar os seus atributos, não pode negar a sua natureza. Então, voltando aqui no sermão profético aqui, né? Ele diz também, um dos que é o ápice que eu acho aqui, que é Mateus 24:12, por se multiplicar o pecado, a iniquidade, né, o amor de muitos esfriaria. Então o que nós estamos vendo hoje porque se você puxar um pouco antes aí, nós vamos ver que a família tinha amor, a família era unida, tinha amor, tinha união, né? Você veja que quando eu lembro pra minha família, Sander, era quando tinha o pai e a mãe ali, era aquela união linda, confraternizando. Hoje você não vê mais. Não é difícil, cara. Hoje é tão decepcionante, porque eu vou em velório, né? Fui fazer teste. O ano passado eu fui num velório fazer lá. Tava toda a família reunida. Aonde que reúne a família hoje? Em velório. Em velório. Caramba, falou. Velório. Verdade, falou. Em velório ali. Uhum. É velório. Aonde que mando agradecimento e mando uma mensagem pra pessoa? Quando morre, flores. Por que não manda em vida? Porque a pessoa morreu, a Bíblia está dizendo assim, Hebreus 9:26, né? 9:27. Está ordenado, o ser humano morreu uma vez e vem depois do juízo. Então quem morreu não vai ver você mandar uma flor no caixão dela, nada. Não morreu, nada. Já está onde vai estar, ou com Deus, ou ali no Hades, né? Uhum. Então a gente vai entender, irmãos, que hoje, esse esfriamento, Sander, e eu vou mais além com vocês, irmãos. Você sabe que entre o mundo há muitas brigas, contendas, é normal, né, Sander? Uhum. Ari? Mas o que é mais preocupante hoje, Sander, é no meio da igreja, do povo cristão. O desamor, briga por placas de igreja, a minha igreja é melhor, briga por várias coisas que estão brigando, né? E nós, a igreja, os cristãos, é para unir as pessoas, as famílias, mas no meio do cristianismo, no meio nosso, está vindo muitas contendas, brigas, até mortes. Isso. Então não deveria. Então isso já é um sinal que a Bíblia diz, por se aumentar, né, o pecado, iniquidade. Iniquidade de quem? É do povo de Deus. Iniquidade. Da onde que vem a iniquidade do iníquo? Quem que é o iníquo? O diabo, né? Tudo já parte dele ali, né? Então nós vamos ver que por se aumentar, esfriar esse amor hoje, quantas mortes, né? Eu estava comentando aqui antes aqui com o Ari, com o Sander, né?
Quantas mortes hoje, né? Mata um pai, mata um filho, estrupo, quantas coisas. E a pergunta é, né, Ari? E aonde está Deus? Aonde está Deus que não está vendo isso? Ou você, Doni, prega a palavra que Deus é amor, que Deus ama as pessoas, que Deus ama o mundo, por que Deus permite tudo isso está acontecendo, né? As mortes, criança morrendo, sendo estrupada, tantas coisas acontecendo, pai, né? E onde que está Deus? Deus está no seu trono. Deus está onde ele sempre teve. Ele deu livre-arbítrio para o mundo. Não é? Você faz o que você quiser da tua vida. Sim. Se quiser seguir tal coisa, você vai seguir. Né? Você vai, vou fazer mal para tal pessoa. Se quiser fazer mal, faz. Mas e depois? Aí a conta depois para pagar. Chega, né? A conta chega. Então é isso que está acontecendo no mundo. As pessoas não querem saber, por exemplo, assim, eu vou fazer isso aqui hoje, mas que se dane, depois eu vejo. É ou não é? Isso. Acontece isso bastante hoje no mundo. Então a gente tem que assim, pensar realmente ali nas coisas, nas atitudes das pessoas e no que virá depois. Né? Isso que é importante. Eu só queria falar uma coisa assim, né? Para você que está ouvindo a gente, né? Hoje a gente conseguiu um público diversificado, eu diria assim, até um bom público diversificado. Temos pessoas hoje de várias religiões que ouvem a gente, e tem um público cristão, né, que ouve a gente, um público bom também, né, e um público de outras religiões que ouve a gente. Isso aqui a gente só quer explicar que essa é uma visão cristã, né, que a gente está falando sobre o Apocalipse. Respeita a todos, né, mas muitos até entendem que a visão cristã apocalíptica, né, é uma visão que chama muita atenção por ser muito cheia de detalhe e por ser muita coincidência com o que está acontecendo hoje, né, Sander? Isso. O anticristo, Doniel, ele já está na Terra? Bom, é uma ótima pergunta, Sander. Que, na verdade, até o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele fala assim que o espírito do anticristo já se manifesta. Até o isso, espírito dele. O impressionante que está aparecendo em televisão, muita então, mídia. Ele sempre usou líderes. Tem no tempo da igreja primitiva ali, Nero foi um mal. Quantas mortes, então, quantos líderes que é influenciado por esse espírito? O espírito do anticristo. É um espírito, o espírito, que nem o apóstolo João vai dizer assim, que o espírito do anticristo ele já está entre nós. Mas o anticristo, assim, no momento que ele nasceu, por exemplo, e já nasceu o anticristo ou não? Isso não, será de carne? Uma pergunta bem ignorante. Vai nascer de uma pessoa? Porque ele vai ser um líder que ele vai tangir uma nação. É um líder político. Líder político. Um líder político. Então, uma pessoa Na minha concepção, assim, que eu vejo que ele vai ser, porque tem o falso profeta, tem o anticristo. O falso profeta será da igreja, realmente. Isso, é um líder religioso. Um líder religioso. Religioso que vai ajudar o anticristo. Vai se levantar uma falsa religião muito poderosa, que vai abranger tudo isso daí. Né? Então vai ter isso aí, o falso profeta. Você veja bem, como que é o mundo espiritual do reino do mal? Porque ele tem essa tríplice. Né? Satanás, o maioral, né? O anticristo, que vai ali, e o falso profeta. Então serão três. São três. Três ali que quando... Antes da vinda. Da vinda, então vai ser tudo preparado, né? Mas eu creio que vai ser assim, carne assim, Ari, a tua resposta, porque ele vai ser um líder nato. Por mais que a tecnologia está aí avançada, lógico que ele vai usar o que ele mais vai usar hoje. Porque vocês acham que a tecnologia está aumentando cada vez mais? Por causa disso, né? A tecnologia está aumentando e ele vai trabalhar com a tecnologia. Ele vai ser um líder que vai. Hoje ele vai, ou seja, bem, né? Hoje nós estamos vivendo, né, Ari? É tão interessante isso. Nós estamos vendo guerras de países, brigas. Uhum. Então, os países, se você for puxar aí, essa briga que deu agora com a Ucrânia e a Rússia, nos cofres deles, a Rússia está praticamente ali, né? Dinheiro que gastaram. Muito dinheiro que gastaram. Perfeito. Então, esses países aí que estão gastando muito dinheiro com isso daí, então esse líder ele vai conseguir unir o mundo. Uhum. E você pegar em alguns líderes, eles já estão falando que tem que liderar até o próprio, se eu não me engano, o nosso presidente. Ele já e vários líderes estão falando que tem que levantar um líder mundial. Repare para você ver. Tem que se levantar um líder mundial. Todos os países estão falando isso. Isso. A maioria, né? Alguns que eu peguei ali, que tá pedindo um líder mundial para liderar. Então, esse anticristo aí, né? Anticristo que vai se levantar,
ele vai conseguir ter essa união né? Ele vai ter essa união do mundo, de todos os países, dos povos ali, né? Que ele vai se levantar, ele vai ter um poder nato, né? Um poder que ele vai adquirindo a confiança das pessoas, mas é como engano. Porque a Bíblia diz que são tipo 7 anos, né? Quando é que ele vai se manifestar? Na tribulação. Aonde que, agora se nós analisar, está sendo preparado para a tribulação. A turma ainda fala que hoje não estamos ainda. Esse ali hoje que nós estamos vivendo aqui, Sander, estamos vendo hoje, a Bíblia diz que são princípio de dores. Não é o fim ainda. Não é. Vai piorar ainda mais e tem que acontecer para que venha a ser manifestado o anticristo, né? Para ele vir governar. Então, o mundo, se você analisar, ele está sendo preparado para o anticristo. Fala-se muito dessa guerra. Israel, lá na faixa de Gaza, né? Falou-se muito desse tratado. O Trump chegou nos Estados Unidos falando que ia tentar fazer um acordo de paz lá. Mas falou-se muito sobre esse acordo de paz, por quê? Porque quando tivesse a paz lá, no Oriente Médio e nessa faixa de Gaza, principalmente entre Israel, iniciaria ali a parte do anticristo, por exemplo, podemos dizer assim. Isso. É verdade isso aí? Quando ter o tratado de paz, onde Israel ali fique seguro, realmente ele vai iniciar tudo ou não? Tem um pouco a ver sim, Sander. Tem um pouco a ver sim. Porque você vê que hoje todos os países odeiam Israel. Uhum. Você vê, poucos países que gostam de Israel. Israel, ele tenta de tudo para destruir Israel, né? E quando vê, assim, essa paz, até o anticristo vai enganar eles. Até quando se levantar o anticristo, né? O Trump, que eu acho assim, Sander, ele tá articulando as coisas, preparando para talvez sair. Ele não é o anticristo. E há de ver que o anticristo, ele será do judeu. Ele não será um ímpio aí. O anticristo será judeu. Será um tipo judeu. Será daquela linhagem ali. Porque ele vai também, nós, no pensamento assim, ele vai conseguir enganar Israel. Porque você vai ver que Israel ainda, muitos ali, não creram na vinda de Jesus. Na primeira vinda. Para eles, Cristo não veio ainda. Então, vai ter que se levantar o terceiro templo em Jerusalém. Antes da chegada Antes, sim. Então, o anticristo vai ser preparado esse terceiro templo. Por que eles falam tanto em preparar o terceiro templo em Jerusalém? E vai ser em Jerusalém, tá? Então, vai ter essa preparação. E ele vai conseguir unir, veja bem, hoje, o povo judeu que estão se matando. Como que ele vai conseguir unir, Ari? Olha o poder dele. Vai unir todos ali, os inimigos de Israel. Então, ele vai enganar todos, né? E isso que você falou, o Trump está com muito poder e ele está ajudando Israel. Ele pode estar sendo ali, tipo, alicerçado ali para ser uma preparação. Mas muitos falam assim, mas o Trump é anticristo. O Trump não é anticristo. Eu também concordo com você. Eu acho que não também. Não é. É um líder que vai ter como que eu posso dizer? Ele vai ter um poder muito nato sobre todos. Ele vai cada vez mais vai crescendo. Ele vai ter o mundo, as nações na mão dele, na palma da mão dele. Né? Ele vai reinar, ele vai governar de uma forma. Mas para chegar uma pessoa assim, né? Porque o anticristo será uma pessoa, né? Sim. Para iniciar tudo isso, cara, tem que ser o cara top ali, realmente, da parte assim, com marketing, com dinheiro, com grana, com tecnologia. Extremamente manipulador, né? Manipulador, o cara tem que ser ali, realmente, ali forte nessa questão, né? Ali, então vai enganar muita gente, cara. E o mais impressionante por ser uma pessoa de carne, vamos falar assim, uma pessoa normal, né? Normal. Mas essa pessoa, ela vai ser, vamos falar assim, que a gente diz, entre espírito e carne. Literal, como diz a carne aqui. E o espírito, então, seria-se de uma outra, vamos falar assim, o espírito seria do mal? Sim, porque o espírito anticristo é o espírito do mal. É o espírito de Satanás, né? Da lei do maligno. Através disso ele vai enganar todo o planeta, dizendo... Um espírito enganador seria. Enganador, exatamente. Porque a Bíblia diz que o diabo ele é usurpador, enganador, ludibriador. Veja bem, Ari, a Bíblia diz que quando ele cai, né, lá,
ele leva com ele a terceira parte de anjos no céu. Pense com Isso nós é interessante. aqui. Olha para vocês verem. Agora a pergunta, isso é tremendo, gente. Por que Ari, Sander e os nossos queridos irmãos aí? Se o diabo conseguiu lá em cima enganar os anjos, várias hierarquias, vale salientar isso, várias hierarquias de demônios, porque o mundo espiritual, ali ele trabalha com hierarquias, tanto anjos, tem vários, né? Tem até demônios que estão presos, que vão ser soltos na tribulação, que não está solto agora, estão presos lá. E é interessante, pensa nós agora, Sander, meros mortais que somos, levado à carne, muitas vezes, para ele enganar nós, não é fácil. porque se ele conseguir enganar quem? Via a glória de Deus. Via Deus, gente. Olha só ali. Olha que tremendo. E os anjos contemplavam a face de Deus. A glória de Deus. O poder de Deus, irmãos. Tudo o que eles viam. E eles foram enganados por Satanás. Ali, né? Foram enganados por Lúcifer, né? Que a outra era Lúcifer ali, né? Ali. Às vezes a gente confia tanto em alguém próximo da gente. Às vezes é enganado pelas pessoas. Imagine por uma pessoa com tanto poder assim que vão virar aí, então, né? No final dos tempos. Para ele enganar as nações, o povo, que é o que ele vai enganar, é interessante, ó. Olha o que ele vai obter. Ele obterá aliados militares, políticos e religiosos. A terceira classe poderosa aí. Certo? Com certeza. Então é isso que ele vai conseguir herdar aí, né? Ele vai fazer um pacto, ele vai fazer um tratado, né? De paz. E vale salientar isso. Ele vai fazer um tratado de paz por 7 anos. 7 anos. 7 anos. Só que 3 anos e meio vai ser paz, como nunca houve, Sander. Paz, amor, bênção, em todas as formas. Não vai ter nada. Aí que ele vai enganar, certo? Só que depois, passando os 3 anos e meio, aí ele vai mostrar quem ele é. Aí os povos vão ver quem que é. Aí ele vai se mostrar, né? Ali quem que ele vai conseguir, né? Ele vai conseguir... Tem um filme, cara, muito bom. Não sei se o Daniel já assistiu. Megiddo. Já assistiu ou não? Megiddo. Já assistiu? Esse é muito, Assistiu muito ali ou não? interessante. Não, esse ainda filme. não. Ainda Esse não. é sobre a história do anticristo, né? Isso. É da parte do Apocalipse, mas fala bastante ali, desde o início do anticristo e tal. Tem essa parte, né, que ele assim, se mostra realmente para as pessoas. Ele pede para fazer uma estátua gigante dele, né? Não sei se você lembra dessa parte do filme. Porque vai ter estátua. Vai ter Vão estátua ter que gigante. adorar ele. Exatamente. Ele coloca a paz do mundo ali. Quem não assistiu, é um filme antigo. Acho mais ou menos 94, mais ou menos aí. 95. Procure lá, Megiddo, né? Fala muito sobre a história do anticristo. E ali ele faz uma estátua gigante, cara, dele. Para as pessoas adorá-lo. E daí, só que daí todo mundo acha bonito, né, e tal. A estátua ali e tal. Mas ele chega lá em cima e faz um discurso realmente assim, forte, né? E dizendo que é para as pessoas adorá-lo. Aí todo mundo, ninguém quer, né? E aí ele começa a jogar raios assim, né? Ali no mundo, né, tal. É interessante realmente, cara. Caramba, né? Mas voltando a isso que o Doni falou, uma coisa que me chamou a atenção. Eu conversei com um pastor há muito tempo. Tem uma coisa que eu gosto de conversar sobre religião. Eu acabei conversando com um pastor há muito tempo atrás. E eu perguntei para ele, mas como que, vamos falar assim, que Lúcifer vai conseguir iludir, né, toda uma nação no final dos tempos? Ele me deu uma resposta, cara, que eu fiquei... Ele falou, se está olhando tudo isso, você vê a imagem que fazem dele, né? Na verdade, ele falou, o único que tem o mesmo conhecimento que Jesus tem é ele, porque ele esteve junto lá. Ele conhece tudo que o bem conhece. E ele vai enganar através disso. Ele vai aparecer de terno, gravata, até com Bíblia na mão, ele vai ensinar de A a Z a Bíblia. Eu lembro até hoje que ele falou isso. Sim. E vai ser um prato cheio para enganar uma nação inteirinha, porque ele tem o mesmo conhecimento do outro lado. Isso. Porque ele esteve lá, né? Ele esteve lá, ele sabe bem como que é, e acabou, como diz, indo para o outro lado e jogado fora, mas todo o conhecimento ainda está com ele até hoje, né? E interessante esse aí. Interessante, porque até na tentação de Jesus, ali de Mateus 4, você vai ver isso aí. Verdade. Mateus 4. Que quando o Cristo, né, tá ali, ele vai jogar 40 dias, 40 noites, está com fome, e o Espírito Santo, né, vai impelir ele para o deserto. Tá iniciando o ministério dele ainda. Ele vai lá. E ele vai usar a palavra. Quando ele vê as pedras, ele fala, viu, se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras e torna-as em pães. Então ele está usando a palavra, né? Mas e Jesus falando para ele, mas nem de todo, né?
Aí ele usa a palavra, até vou pegar esse texto aqui. Olha que interessante nessa tentação que ele vai tentar o Filho de Deus. Ele coloca primeiramente ele quer colocar dúvida, né? Porque ele sabia, que o Ari falou, ele sabia quem é Jesus. Ele sabia que os demônios estremeciam diante de Jesus. Só que Jesus, né, calava eles ali, né? Ele fala assim, ó, pega essas, se você é o Filho de Deus, né? Pega essas pedras e se tornem pães, né? Porém, responde disso, não está escrito nem só de pão verá homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nas tentações, ele usa aqui Deuteronômio 8:3. Ó, ele prossegue as 3 tentações aqui, são 40 dias foi tentado. Se tu és o Filho de Deus, lança para baixo, porque está escrito, ó, olha só o que o diabo fala para ele. O diabo, ao seu anjo dará ordem a teu respeito para tornar-se e nunca tropeçar em pedra alguma, né? Então, ele está usando aqui a palavra, né? Mas Jesus disse, ó, não, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Ari e Sander, ele conhece, só que ele distorce tudo. Ele conhece Deus. Por que você acha, Ari? Essa é uma boa questão isso aqui. Por que você acha que o inimigo, porque a Bíblia diz que ele é inimigo não de Deus, ele é inimigo nosso. Porque Deus não tem ele como, digamos, alguns colocam o diabo, Deus um pouquinho assim, diante do Satanás. Satanás é criatura, gente. O poder é tudo de Deus. Então nós vamos entender que ele usa a palavra, ele é um enganador, né? E ele vai usar a palavra, por isso que hoje ele luta contra nós. Pensa, Sander, por que o diabo luta? Por que buscar Deus? Se buscar Deus, estar numa igreja, servir a Deus é tão difícil, Ari? Por que ele se levanta? Quando está no mundo, eu lembro por mim, eu tinha as minhas coisas, mas quando eu estava ali no mundão, ali, Sander, tudo é de boa. Mas quando eu vim para o Evangelho, aceitei a Cristo, e comecei a minha vida ali no cristianismo, com Cristo, seguindo Cristo, né, ali, nossa, quantas coisas me percorreram, lutaram contra mim desistir, para me abandonar. E hoje ele luta. Por que ele luta contra a igreja? E a gente é prova, a gente conheceu o Doni. Vocês conheceram. Então vocês vão ver, Ari, por que então a pergunta é, por que o inimigo então luta tanto contra nós? Aí responde o que você falou, porque ele era lá de cima. Exato. Ele era anjo de luz. E é tão interessante que a Bíblia diz que ele era a própria música, a própria adoração no andar dele. Veja, gente. Então ele conhecia Deus, só que o coração dele ensoberbeceu. Queria ser igual a Deus, né? E Deus é tão magnífico, né, Sander? Aí, Ari, que vai fazer nós bem inferior a ele. E dizendo o quê? Façamos o homem, em Gênesis 2:26. Façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa imagem e semelhança. Você falou essa frase aí, bem interessante. Ele queria ser igual a Deus. Ou seja, ali, você falando essa frase aí, eu acredito assim, que é inveja. Isso. A inveja é triste, cara. Exatamente, né? A inveja é um dos piores sentimentos que alguém pode sentir pelo próximo, eu acho. Isso. Porque é algo assim que você quer, tem inveja da pessoa. Ou seja, se você pudesse, você estaria no lugar daquela pessoa. Então a inveja é isso, cara. Ele fez tudo isso por inveja de Deus? Por inveja. E orgulho, né? Orgulho, né? Sabe por quê? A questão acho que tem até um ditado que fala que é conhecer pessoa, dê poder pra ela. Isso, certo? Verdade. Essa é uma frase. O que aconteceu? Ele era um anjo diferenciado, um querubim, ele era um leão. Entendeu? Ele não era um anjo normal, Ari. Deus foi capacitando ele, Sander, dando mais poder pra ele, certo? Deus foi testando. Por isso que é o perigo que quando Deus está te usando, quando Deus te dá dons, Deus está te abençoando, ele não está te abençoando, ele está te provando. Isso que eu ia falar. Certo? Então Deus foi capacitando Lúcifer e ele foi sendo diferenciado dos anjos, com mais poder, com mais autoridade, mais bonito. Tô fazendo uma analogia só aqui, sim. Sabe? Então nós vamos ver aí que e daí isso subiu no coração dele. Eu tenho poder. E você acha que hoje no meio, nossa, que nós vimos hoje, os anjos não falaram, nossa, Lúcifer, você é diferenciadão. Olha como Deus, né? Talvez a própria inveja veio até dos próprios anjos. A questão é também, Ari, os anjos também têm livre-arbítrio. Quem falou? Alguém um dia falou na igreja assim, lá foi pregar numa igreja que eu tava lá, falou assim, diz que os anjos são obrigados a adorar a Deus. Mentira. Se fosse sim obrigado a orar a Deus, Lúcifer e a terceira parte dos anjos não tinham caído. Verdade. Lá no céu tem livre-arbítrio. Eles adoram a Deus porque eles amam a Deus, eles querem Deus, adoração a Deus. Certo? Então o que eu vejo em Lúcifer, Ari, respondendo essa pergunta aqui. Deus encheu de poder ele, de esplendor de luz, de glória, da adoração nele, da essência dele, Deus vai colocando nele, aí ele vai se enverbecer. Aí ele vai pensar no coração. Ele vai pensar no coração dele, Ari.
Então eu vou subir acima do céu, acima das estrelas. Farei meu trono e serei semelhante igual a ele. Então, o orgulho, e o que você falou, a inveja, repare para vocês aí, quando vocês estiverem com dor nas costas, com muitas dores, pesado, cansado, e não entendendo, nossa, por que será que eu tô assim, tô ruim? Se prepara, irmão, é inveja. É inveja. Porque a inveja, ela corrói os ossos, Ari. E da onde que é a inveja? A inveja parte já do maligno. Né? Isso. A soberba, orgulho, pessoas Exato. orgulhosas, né, Ari? Pessoas que têm um posto, pessoas que têm ganham uma promoção no trabalho, já quer pisar nos outros. Exato. Né? Então nós vamos ver que isso é tudo associado a Satanás, ao diabo. Isso que você falou é uma coisa bem interessante, né? De Lúcifer ter tido essa inveja de Deus, né? Se você for ler bem, ou tentar entender o arcanjo Miguel, né? Se ele quisesse, também ele podia invejar, Sim, porque porque o poder eu que o arcanjo Miguel é citado na Bíblia é uma coisa fora do comum, né, cara? Ele podia também ter, mas não, ele conseguiu. É aquilo que você falou, que você acabou de falar, ganhou uma promoção e você acha um monte. Você acha? Né? Ele poderia também se achar um monte, que o arcanjo Miguel hoje, se você for ler a história dele, é impressionante. Poderia cair na inveja? Poderia também, mas ele não se corrompeu. Gabriel também poderia. Gabriel vamos das falar boas novas, né? Isso, numa linguagem bem popular. O cara foi incumbido de entregar uma mensagem. Quem não queria ter uma honra dessa, né? Eu sou o cara. Poderia também, né, ter. Mas não. E é verdade, olha que interessante. Olha esse. Miguel, ele já é um anjo guerreiro. Até então que ele foi criado devido tudo de Lúcifer. Porque exatamente. O nome, o significado de Miguel, quem é igual a Deus? Quem é igual a Deus? Somente ele é Deus. E o significado de Miguel, né? Então nós vamos ver aí que, né? O outro que você falou aí, o Gabriel, né? Gabriel. Então, o próprio Gabriel é né? um anjo, é um mensageiro. Vai trazer a Maria as boas novas do nascimento do Filho de Deus. Você vai ser graciada, você vai ser a escolhida. É o tamanho da responsabilidade, né, cara? Por isso que eles são anjos que estão dispor de Deus, conhecem Deus, igual o Lúcifer conhecia. Só que eles respeitam Deus, temem a Deus. Então você vai ver aí que desse do inimigo aí, né? Ele sentiu a inveja e achando que pelo poder dele, que ele estava recebendo de Deus, olha como que a cegueira, né? A soberba, ela tira isso. Ele achou, não, mas peraí, eu penso no coração, mas eu posso ser igual a Deus. Eu tenho poder. Os anjos estão me adorando aqui, porque estavam reverenciando ali o Lúcifer. Né? Tava reverenciando, ele tava ali com o poder, falando, parei, mas por esse poder que eu tô aqui, eu posso com Deus, eu posso ser igual a ele. Mas não é ser igual a ele em criatura, ser igual a Deus, igual nós somos igual a Deus, Sander e Ari. Não é, ele quis ser de poder. Ele quis, talvez até no coração dele, ser mais soberbo, mais que Deus, em poder, em orgulho, soberba. É isso que o diabo traz hoje pro mundo, pessoas para isso. E sobre umas coisas interessantes sobre esse líder mundial, ele vai ser um líder mundial, o anticristo. Olha que interessante, né? E ele que vai, aí, as nações vão dar poder e autoridade para ele. O governo do anticristo, né? Tanto lá em Daniel 7:7, na escatologia, porque é escatológico, né? Apocalipse é o livro da escatologia, dos últimos acontecimentos futuros, a qual Deus vai dar para João na ilha de Patmos, né? Vai arrebatar ele em espírito e vai mostrar todos os acontecimentos futuros para ele. E é interessante, irmão, dos 12 discípulos, o único que não foi martirizado, João. Ele morreu por velhice. O único dos discípulos, dos apóstolos, dos 12 ali, né? Depois o Judas se matou, né? Lá, traiu, mas depois, né, vai entrar Matias no lugar dele ali, para completar os 12 discípulos, para a igreja primitiva. O resto foi tudo martirizado por amor de Jesus. Foi mortos ali. Todos. Somente João, ele ficou ali e trouxe ali o livro de Apocalipse para nós, que nós cremos hoje, né? O livro das profecias aí. Então esse governo vai ser um governo que se perguntou antes lá, vai ser um governo satânico, governo do mal, né? Que ele vai vir com eficácia de Satanás e será estabelecido. E também ali vai se levantar junto com ele o falso profeta, que vai trabalhar junto com ele, com o anticristo, né? Nós vamos ver aí que... Esse é o falso profeta, só te cortando. Você falou que será criada uma nova religião no mundo. E o falso profeta vai se levantar dessa falsa religião, não? Isso, vai ser um líder da religião. Então não é das religiões que nós temos hoje. Não, ele vai criar... Vai ser criado uma religião. Vai criar um secrentismo. Católico, cristão, assim, eu digo assim porque há divergências teológicas, né? Entendi. Então, eles vão pegar hoje de todas as religiões, aí
dos espiritismo, ele vai conseguir unir tudo isso numa religião só. Então não vai ter os cristãos, a Igreja Assembleia de Deus, vai ter lá o espiritismo, cada religião. Não. Católico. Não, vai ser tudo na união só. Tudo num só. Eles vão unir só nessa religião. Outra religião. Outra religião. E daí que é ali que ele vai se levantar. Isso, que ele vai se levantar. Entendi. Nessa religião que ele vai mandar, ele vai ordenar, né? Pois é, porque sempre falam sobre o falso profeta, porque o povo até coloca lá foto do Papa, não sei o que e tal, sempre envolvendo a Igreja Católica. Mas aí você está falando uma outra coisa diferente, realmente, que está escrito ali, né? Isso. Na Bíblia, né? Que é de uma outra religião que será criada no mundo. E aí, através dessa religião, que será uma mistura de todas as religiões, como você está descrevendo aí, e aí sim que vai se levantar o falso profeta nessa questão. Né? Isso. Então isso é interessante, a gente vê bastante vídeos, bastante material sobre a parte do Apocalipse, mas isso realmente não é tão tocado nessa parte. Não, isso que o Sander falou, eu vi bastante mídia já, até alguns governos falando em unificação de todas as religiões. Eu vi na TV isso aí, cara. Em TV aberta. É o que vai acontecer. Uma proposta de unificação de todas as religiões em prol de uma nova ordem mundial. A palavra que foi dada, que eu vi na própria TV, em prol de uma nova ordem mundial. Tem a ver isso com o Apocalipse? Né? Sim, tudo, né? Tudo tem a ver. Então ele vai... na verdade, já está sendo preparado, né? Está sendo preparado. Então essa religião, esse líder, ele vai conseguir abranger tudo isso aí. E até então, que daí, nesse pacto que ele vai fazer, Sander, nesse pacto de 7 anos, né? E daí 3 anos e meio ele vai quebrar esse pacto, né? E ele vai ali meter, a Bíblia diz que vai meter guerra contra os santos, né? E vai vencer eles lá, né? Vai enganar o povo de Israel. E daí vai ter mais pra frente, eu vou falar aqui, daí da guerra do Armagedon, vai ter ali que ele vai ser... E vai ter as guerras aí, né? E ele vai estabelecer, vou falar mais pra frente, agora não. Então nós vamos ver, estamos falando dele agora, né? Então ele vai ter um apoio, né, dessa intervenção da falsa religião, que vai estar apoiado com ele. A que ele fala quando a besta é emergida sobre o mar, então ela vai dar poder para a besta, que é o anticristo. Então eles vão trabalhar juntos, né? Aí ele vai ter esse apoio, né? E ela vai estar ajudando ele aí. Então, e a marca da besta? Isso Essa é na fronte, será na mão, será outra parte do corpo? A Bíblia até diz, né? Ou é a internet? Muitos falam que é a marca da besta. É a internet hoje. Até o famoso Elon Musk lá, diz que está criando um chip lá para... o Neuralink. O Neuralink, que vai até capturar as imagens dos pensamentos. Isso acho que é um meio que conspiração, né? Mas do jeito que está hoje em dia, eu já não duvido mais de nada, né, cara? Rapaz. Né? O cara quer colonizar Marte, está fazendo várias coisas bem fora da casinha, né? Mas até inteligência artificial, né? A famosa IA, que hoje você olha a TV, a internet, você não sabe mais o que é real, cara. Eu estou impressionado, que às vezes você abre um vídeo, né? Você não sabe se aquilo é real ou não. Daí você vai pesquisar, foi criado por uma inteligência artificial. Isso está ligado com o número da besta? Né? Sim. É tudo trabalhado para isso, né, Ari? Que você vai ver que eu falei, a tecnologia vai ajudar muito ele. Só que nós vamos entender uma coisa aqui, ó. Que é interessante aqui. Eu já falei sobre no outro que eu tive com vocês aqui. Olha que interessante aqui. Lá em Apocalipse 13, 15 e 16, ó. E foi-lhe concedido que desse um espírito à imagem da besta, que vai ter uma imagem muito grande dele. Que vai dar um espírito nessa besta, para adoração, certo? Lá. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse como se fossem mortos todos os que o adorassem. Aos que não adorassem. A imagem da besta. Faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque o número do homem, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então nós vamos entender uma coisa aqui, que eu falei. Esse sinal, ele não vai poder colocar, vou colocar em você aqui. Não, se você não quiser. Mais isso. Entendi. E outra, se é um sinal, é alguma coisa que aparece, certo, Claro. Ari? Claro. Então um chip parece? Não.
Não aparece. Pode colocar na testa, que nem o Michael Lins, coloque isso, não aparece. Onde que tá o chip? Tá aparecendo ele aqui? Não tá. Quantos que já falaram aqui? Nós já falamos sobre isso. O código de barra, falaram que era ele. Que era o código de barra e tal. É alguma coisa que vai ser em nós e vai ser implantado pelo anticristo, né? Para adoração a ele. E esse sinal que vai ser algo colocado, vai na tribulação isso aqui. Isso aqui já é, irmãos, vai salientar isso. No 3 anos e meio finais dos 7 anos. Porque 3 anos e meio não tem isso aqui. 3 anos e meio é só bênção. Só coisa boa. Só coisa boa. Oh, beleza. Maravilha. Então... Agora, do 3 anos e meio, ele quebra o pacto. E o povo festejando. Festejando, adorando. Aí ele vai se revelar quem ele é. Aí ele vai colocar as leis que vai tangir ele para adoração dele. Por isso que ele é o anticristo. Anticristo que é anticristo. Que a adoração vai puxar a adoração para ele. Tá? Vai puxar a adoração para ele. E é interessante que nós vamos ver isso, Sander. Então é um sinal. Então é algo verídico, né? Até eu trouxe aqui aquele dia que eu falei com os irmãos aqui, né? Que nós tinha conversado aqui, né? Desse sinal aqui. E muitos há controvérsias aqui, né? Que eu já falei do chip. Uhum. Porque isso, né? Tem a ver com ele perguntou, né? Tem a ver com sim. É a tecnologia que vai tangir para ele ter um controle. Hoje não tá agora, eu vi agora em São Paulo. Vieram os caras para você fazer um... É do olho. Você vai lá e eles pegam todos os teus dados pelo teu olho, pela retina. Pela íris. Pela íris do teu olho. Pela íris do teu olho. Exatamente. Por quê? Porque segundo eles falam que talvez possa ter um apagão. Possa haver um apagão de tudo aí por um tempo. É isso que eles estão falando. Elas vão falar daqui a pouco sobre isso. Ter esse apagão aí, que eles estão falando aí, e apagar. Mas daí esse documento, isso de você lá não vai ser apagado. Vai ser tudo ali arquivado. Só que por que isso? Porque irmãos, aqui, Sander Ari, que ele vai comandar tudo, não vai ficar nada fora dele. Ninguém vai poder se esconder dele. Aí certo? tem um funil, ou você tá dentro ou tá Sim, fora. É igual na China. Lembra do Covid? Ah. O Covid tinha um drone. O povo ia sair, o drone não, sai, volta e pra casa. Então a China comandava tudo. Todo mundo, ninguém conseguia sair porque o drone tava tudo já visivelmente ali. Então o anticristo vai ter esse poder de comandar o mundo, as pessoas, saber onde elas estão todas. Certo? Entendi. E a outra coisa que é interessante, aqui que eu falo pra vocês, e isso aqui é algo, então, até eu passei a vez passada, né? Assim, que a marca ela tem que ser visível, né? É um termo de haragma, né? Que tem que ser visto. Um chip você não vê, né? Você não vê. Mas é em nós isso aí. Algum filósofo disse que ele associou aquelas duas marcas quando a serpente morder, né? Fica duas marcas, né? Na mão, onde ela morder, né? Que é o harigma. A mordida da serpente, que ela tem o significado do diabo, né? Que é tido como uma serpente astuta, né? Do sistema religioso, político. Então a marca vai ser implantada da besta, do anticristo. Verídica. E o que nós estamos vendo hoje, não. E só que tem um porém ali. Ele pergunta, você quer receber... lógico, misericórdia não está aqui. Mas quem ficar, você quer receber a marca? Você vai saber, ninguém vai enganar você ali. Então, tem mais isso que a pessoa fala, mas como que eu vou saber? Hoje o povo está se matando com medo. Mas é a marca da besta, é um chip, é não sei o quê. Como que... Negativo. Naquele dia, Ari Sander, os que estão me assistindo aqui, na tribulação, eles vão perguntar, é verídico, você quer ou não quer a marca da besta? Vai ser perguntado sim, isso para as sim. pessoas. E outra, o diabo, o anticristo, não pode colocar a marca se você não quiser. Entendi. Porque senão seria, né, Ari Sander, contra aí entra o livre-arbítrio. Até na tribulação tem o livre-arbítrio. Se você quer ou não quer, igual tem hoje. Você quer servir a Deus? Não quero. Não, quero aqui o mundo, quero isso, quero aquilo. Então, o livre-arbítrio vai tangir no final dos todos pelo livre escolha. Se você quer ou não quer o chip, o chip não. Se você quer a marca ou não quer a marca. Não quero. Lógico, daí você não vai poder comprar, você não vai poder vender. Você vai ser excluidão. E vai ser perseguido. Perseguido, claro que vai. Isso, Sander, agora você falou tudo. Vai ser perseguido. Mas isso, tá. Só vou pegar o Sander aqui. Sander, mas eu não quero que não sei o quê. Então tá bom. Você vai ser perseguido. Eles vão perseguir você, vão tentar matar você, porque você não aceitou. Porque eles querem pegar mas a maioria vai aceitar. Muitos e muitos vão aceitar. Vão aceitar. Tantos ali querendo ali, mas muitos também, a Bíblia diz que chegará um povo que vai vir da tribulação. Daí vão perguntar, perguntam ali para Deus, quem que é esses? São da grande tribulação, que não negaram, né, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, não quiseram o sinal da besta, não serviram a Satanás. Isso é importante você falar, porque assim, nunca é falado isso aí,
sobre a marca da besta, que vai ser perguntado para a pessoa se a pessoa quer ou não. Até em igrejas, esse tipo de conversa é muito difícil se encontrar em igreja, porque mais ainda está na pregação, né? E muitas pessoas nem conversam sobre isso. Até é bom o Doni falar isso, que a gente, né, como que pode ser feito, né? E como que poderia, né, fazer no final, né? Então será perguntado. Eu creio. Porque hoje o que está acontecendo no mundo? Diz daqui uns anos não vai ter mais dinheiro. Daqui uns anos não vai ter mais cartão de crédito, vai ser só... Já não está tendo. Outras coisas diferentes lá. Criptomoeda, não sei o que e tal. Ou seja, está sendo colocado para você, forçado para você seguir esse caminho. Não vou ter mais dinheiro e tal. Então aí nessa parte da tribulação, na parte da marca da besta, que na tua opinião não é o chip. Eu também concordo com isso. Vai ser perguntado para você que está nos assistindo, você quer a marca da besta? Para você poder fazer compra, para você comprar, vender, fazer tudo que você tem que fazer na sua vida. E a pessoa vai escolher. Ele vai pedir permissão. Então ele não vai poder colocar em você. Entender. Certo? Entendi. Eu fiz a analogia dele perguntar. Isso. Essa é uma analogia que eu tô falando aqui, irmãos. É uma analogia dele perguntar para você. Só que ele vai colocar os pontos positivos e os pontos negativos. Isso. Certo? E eu acho que ele não vai falar também que é a marca da besta. Ele não vai falar isso, que é a marca da besta. Ele não vai falar isso, sabe? Ele vai tentar fazer um convencimento. Ele vai ali e fala assim, ó. A partir de hoje, se não tiver a marca, você não vai vender e comprar. Exemplo, igual da máscara. Lembra da máscara? Isso. Não entra no mercado. Então a pessoa vai entrar no mercado. Exemplo, a pessoa vai entrar no mercado. Não. Cadê a marca? Não. Você não tem a marca aí. Cadê a marca aqui? Não porque pode. Saber. Não, pode voltar pra trás. Não, eu quero comprar, tô passando fome. Não. Cadê a marca? Aí a pessoa vai querer, não. Você quer a marca, daí vão lá e implantam a marca nela. Entendi. Vai ser mais ou menos assim, sabe? Entendi. Por isso que ele fala, não vai poder vender e nem comprar. Então a pessoa chega lá, igual nós antigamente, lá, cadê a máscara? Quantas até morte aconteceu isso, né? Por pessoas entrando no mercado sem máscara. Isso. E isso vai acontecer nesse o povo brigava, cara, no mercado? Brigava. Então, Ari e Sandro, que eu entendo, que como vai ser assim. Vai ser pra você. A permissão de você receber a marca aí é tua. Eles não vão poder colocar em você. Só que eles falam, viu, você não vai querer? Então. E eu comentei ali, falando assim dos 7 anos, que será coisa boa, né? Coisa boa, tal, pro mundo, né? O mundo 7 anos tranquilo, né? 3 anos e meio antes, daí que virá a marca, né? Tal. De paz. Isso, de paz, depois terá a marca, né? Ele vai tangir praticamente aquele cavalo branco, né? Lá, trazendo uma paz, uma falsa paz, né? Por que eu falei isso? Devido ao ser humano, realmente, nessa questão. Moisés, né? Subiu lá Foi Moisés subiu o monte, né, lá para adorar a Deus e tal, né? E tal. O povo ficou lá embaixo. E o povo começou a murmurar e barulho, porque estava sozinho. Foram lá, fizeram um bezerro de ouro, né? Para adorar. E festa. E depois. Ou seja, eles estando em festa, estando bem ali entre eles, estavam tranquilos. Mas começou o negócio a pegar no pé, ali começar a faltar alguma coisa ali, começaram a se apavorar e fizeram um bezerro para poder adorar depois. Então aí que está. O ser humano às vezes é complicado. Não é? Então... Isso é interessante, né? Você me trouxe aqui, Ari. Ó, para os irmãos aí. Então Deus, né? Tinha uma promessa, vai usar Moisés, liderar Moisés para tirar o povo escravo do Egito, que estavam 400 anos escravo do Egito, para tirar eles de lá, né? Usa Moisés com todas as 10 pragas do Egito. E essas pragas têm um simbolismo na tribulação. Tem um simbolismo, Ari? Das 10 pragas que houve lá. E para tocar o coração de Faraó, para Faraó liberar o povo. E o Faraó não liberava. Até que matou o filho dele, os primogênitos. Ele liberou. Então aquele povo lá comia cebola, pepino e era lá. Quando tiram, eles começam a murmurar. Viesse aqui para nos matar. Oxalá que nós comesse, nós tinha pepino, tinha cebola. Eles começam a murmurar. E daí nesse tempo que você vai falar que Êxodo 32... Não acontece isso hoje? Acontece, cara. Porra. Que vai falar sobre isso, Sander, que é interessante que você falou. Quando Moisés sobe, vai ficar 40 dias lá. Ele vai falar com Deus lá, criar as leis lá, as tábuas da lei lá. Isso. E fica lá. E fica ali Arão. E o povo ali já, que você falou, estão ali, querem adorar. Não. Pede para Arão para fazer um bezerro para eles. Queriam adorar. E daí o pior de tudo, né? Adorar, eles têm para eles, até hoje ainda tem isso, né? Adorar um bezerro de ouro. Aquele que tirou-se do Egito. Olha só eles, para você ver que até isso vinha, né? E naquela adoração ali, e sua festa, prostituição, tudo ali, né? Mas eles fizeram esse bezerro lá? Fizeram. Arão fez para eles. O próprio Arão, sacerdote, Arão ali, que depois sacerdote, né? Mais pra frente sacerdote, que era o irmão de Moisés, fez aí para eles adorar e sacrificar, porque é o que estavam acostumados com o povo do Egito.
Ah, tá. Então eles não creram mais em Deus. Falou, esse Moisés não vai voltar mais. Esse Moisés já deve ter morrido. Uma analogia. Ah, ele morreu lá, não vai voltar mais. Faz para nós um bezerro de ouro aí, Arão. Eles pressionaram Arão para fazer um bezerro de ouro, pegaram os pingentes, correntes do povo ali, queimaram e fez um bezerro. E eles estavam adorando, se prostituindo lá do Egito, festando, tudo, né? Algo que depois Deus, né, vai ali, daí Moisés fala, quem tá comigo, quem não tá, daí foram muitos mortos, né? Eles mataram. E isso faz lembrar hoje o tempo de hoje, cara. Exato. Aí, O povo quer festa. Algumas pessoas aí querem festa, querem. É ou não é? E para você ver como Então é isso que complicado, o Doni cara. trouxe aqui, que o Sander falou também, é bem interessante, porque para você ver, é difícil para tirar algo que a pessoa planta lá dentro, né? Difícil. Era uma coisa que já estava inserido lá dentro no Egito, porque no Egito, na época, acreditava em vários deuses, né? E depois Nos 10 que lá. retiraram, para poder arrancar disso do povo que estava saindo de lá, cara, é difícil pra caramba. E isso reflete nos dias de hoje, né? Quando você coloca uma coisa na cabeça da pessoa para tirar aquilo, É difícil. é difícil, cara. É difícil. Uma pergunta pra você boa agora. Nossa, Essa é meu boa. Deus, misericórdia. Ai, ai, ai. Nós teremos os 3 dias de escuridão? Aí estão falando, né? Estão falando Só que estão bastante, cara. falando bastante, né? Bastante. Que vai, eu vi até que eles estão falando que vai ter um apagão, né? De 3 dias de tudo, né? Isso. Vai ter esse apagão muito grande, né? Pagão grande. Pode ter um sinal. Diz que não é pra você sair de casa. Diz que não vai ter luz. Eu vi isso Que aí. para você poder colocar ali apenas com vela, alguma coisa assim dentro da sua casa para poder iluminar. Diz que se você não pode sair para fora da sua casa, diz que você sair para fora você vai ver as piores atrocidades do mundo, porque os demônios estarão andando pelas ruas. Esse não. Então, e fala muito da escuridão. Serão Escuridão, 3 dias e 3 escuridão. noites. Isso será que irá Eu acho que acontecer, não. Mas Não, conspiração? pode acontecer, mas não agora. Porque o que vai ter o que a Bíblia diz que o diabo vai fazer sinais e maravilhas, até cair fogo do céu, é na tribulação. Na tribulação pode isso acontecer, porque vai ter escuridão na tribulação. Ele vai usar todos os seus artifícios, os meios que ele vai conseguir, para aquele que ele está perseguindo, para ele trazer, para ele matar os cristãos que ainda vai estar ali, que não vão subir no arrebatamento, né, que nós cremos. Então aí já passa para o médio, passa para o meso, passa para o pós-tribulacionista. Nós, eu digo nós pentecostais cremos no pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes. Mas tem gente que crê na metade, no meio, ali do 3 anos e meio, no meso, né, que é o meio da tribulação. E outros, né, a maioria acredita no pós-tribulacionista. Então, são linhas teológicas que cada um crê. Então, mas nós vamos ver eu que acho isso... que ele vai virar e resgatar a sua igreja antes, eu acho. Então, a gente pega uns textos aqui, né? A gente pega os textos de Tessalonicense, né? Que a igreja vai ser arrebatada antes, né? Antes que... Então, nós cremos. E assim, Sander, nisso daí que você falou, eu não creio que vai ser assim. Eu acho que não. Não, desde que eles estão falando isso aí, porque o que eles estão puxando já para uma tribulação de acontecimento do inimigo. Eu acho que agora não vai acontecer isso. Talvez possa isso acontecer na tribulação, porque o inimigo vai usar vários artifícios, né? Várias coisas. Eu acho que também, eu acho na tribulação, devido a tudo que está acontecendo, irá acontecer. Aí sim pode ser que seja aberto lá os portões lá e venham para o mundo as coisas ruins. Então será isso, né? Isso que o Doni falou, tem uma coisa que me chama muita atenção, que eu li o arrebatamento da igreja. Para o cristão, isso será como? A pessoa está viva e simplesmente vai sumir? Ela vai. E o corpo fica... Não, vai tudo. O corpo tudo. Só fica só se ficar a roupa. Você vai ser por quê? Até deixa eu trazer um texto aqui, ó. Ah, boa. Isso é uma coisa que me chama muito... Por que nós cremos no arrebatamento da igreja? Então vamos trazer aí pro povo aí. Por que nós cremos no arrebatamento da igreja? Tá aqui na Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Então vamos falar aqui. Vamos ver aqui. Se estamos falando dela, tem que ter a principal tem. referência Olha dela. Aqui. Então, olha aqui, olha o arrebatamento. Olha o que está escrito aqui. Olha. Lá em 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aí que eu digo para você. Então primeiro, quando o Cristo vir, não vai vir aqui
Ele, na terra, ele vai vir nos ares. Nos ares. Digamos que o segundo céu. Aham. Tá? Ele vai vir ali. Primeiro, os mortos, ele diz aqui, ó, os mortos vão ser, né? Os que morreram com esse Jesus vão ser ressuscitar. Primeiro, no piscar de olhos. Piscar de olhos. Daí depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Igual eu tô aqui com o Sander, tô com vocês aqui. Igual aqui, ó, que interessante aqui. Tá? Você vai escutar uma trombeta, que ele fala aqui, ó. O mesmo descerá com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, né? E aqui ele vai falar com trombeta de Deus. Então, nós vamos escutar uma trombeta. Eu falo aqui, Sander Ari, vocês são uma trombeta? Nossa, que barulho, que, Doni? Não é trombeta, Doni, barulho. Ó, que você olhar pra mim. Sumiu. O arrebatamento vai ser assim, ó. É no piscar de olho. Eu escutei a trombeta, porque nós vamos escutar antes a trombeta. Escutar porque a trombeta é como que eu posso dizer pra vocês? É um acionamento pra nós ficar preparado. Lógico, já é pra estar preparado antes, né? Mas pra nós estar preparado, certo? Então, nesse arrebatamento que nós cremos aqui, né? A Bíblia tá escrita aqui pra nós, que vamos se encontrar com ele nos ares, com Cristo. Então, a segunda vinda, na Bíblia, aí sim, que vai ser preso o diabo na guerra lá do Armagedon, né? Que vai ser preso lá, o diabo lá, e o anticristo e o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo de enxofre, o inferno, que vai ser inaugurado o inferno, porque hoje nós temos Hades, né? Que é o antessala do inferno. Então, hoje não existe inferno. Não tem o inferno. É o inferno, mas, digamos, são a antessala, que já estão sendo atormentados, só que estão sendo aguardados para julgamento depois, para ir ser lançado no inferno. Nesse inferno que a besta aqui, né? Ainda não estão no inferno. Então, no inferno, não tem ninguém no inferno? Nesse inferno que diz aqui, ó, no lago de fogo de enxofre, que é o juízo final, aqui ainda não. Eles, na verdade, ainda estão, Sander, no Hades, que é a antessala, que já estão sendo atormentados, já estão ali sofrendo, já estão ali pagando um alto preço ali, né? Então a gente vai ver aqui, até eu marquei aqui, ó, quer ver? Que nós vamos entender aqui. Hades significa inferno? Não. Isso. Hades é tormento, né? Tormento, sofrimento. Então a gente vai ver aqui, né? Então nós vamos ver aqui, acho que o 16 aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É na guerra aqui do Armagedon, ó. Uhum. Isso que eu no lugar de Hebreu, chamado Armagedon. Então ele vai aqui, deixa eu ver onde que está aqui. Então nós vamos ver que aqui, o anticristo e o falso profeta, eles vão ser, né, lançados no lago de fogo de enxofre, né? E o diabo, a serpente, né, no 19. Agora achei aqui, no 19, ó. No 19 aqui. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra. A guerra aqui, né? E estava sentado sobre o cavalo seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fazia sinais, e como que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois, ó, para você aqui, irmão, lá em Apocalipse 16, 19 e 20. Ó, e os dois foram lançados vivos no lago de fogo de enxofre, que é o inferno. Que é o inferno geral mesmo, eterno, tá? E os demais foram mortos, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, que daí vai ter o ano milenar, que é ano 1000 anos. Então, o falso profeta e a besta vão inaugurar esse inferno. O inferno real, o inferno que é eterno. Por quê? Porque ainda os que estão no Hades, sofrendo tudo, vai ter o juízo. Deus vai falar assim, ó, vocês estão sendo lançados agora, por causa disso, vai aparecer tudo a vida deles. Mas já não tem mais salvação. Só Deus vai explicar, vai jogar eles lá. Entendi. E a Bíblia diz lá em Mateus 25:40 que o inferno, olha que interessante, está preparado para o diabo e seus demônios. Não é para o ser humano. Mas infelizmente, pela desobediência, pelo pecado, por não buscarem a Deus, né? Pela rebeldia, eles vão infelizmente, muitos estão no inferno. Né? E vão lá. O que chama atenção, né, que tudo isso aí foi pregado até para Lúcifer, né, e os anjos caídos, né, que caíram do céu, né, e mesmo assim eles vão até o final. Seria meio que tipo aquele castigo que o pai dá pro filho. Não, mas eu não vou, ele não vai fazer, e chega um momento, não, vou fazer sim. Porque é impressionante saber que eles vão ir para um lago de fogo e enxofre que vai queimar eternamente. É que eles não acreditavam nisso. Que não acreditavam. Acho que é isso. Eles acreditavam que ia chegar. Exatamente. Que vai chegar esse tempo, isso. Né? E daí o outro interessante é que, para eles, Ari,
Pro diabo, os demônios, eles já pecaram no céu, então não tem mais chance para eles. Eles sabem por que eles estão agindo hoje. Porque eles não querem ir sozinhos pro inferno, eles querem levar mais com eles. Quanto mais pessoas ir com eles, a criação, eles querem envergonhar Deus. Ó, vou levar toda a criação tua. É o que o diabo quer. É levar toda a criação de Deus aqui, os povos, levar pro inferno junto com ele. Porque ele já não tem mais salvação. Por que você acha que no jardim, quando Eva peca, come do fruto e dá pro seu esposo, que era Adão, Deus tira eles e coloca na árvore da vida. Coloca os querubins ali para guardar ali a árvore da vida. Que é a árvore que comia do fruto para a eternidade. Certo? Dessa árvore da vida. Porque se o Adão e Eva comem, aí já era, não tinha mais salvação. Uhum. Aí já tinham comido, já não tinha mais salvação. Daí não tinha mais. Porque para Lúcifer, para os demônios, é o inferno. Mas para nós ainda tem salvação. Você falou dos mortos ali, né? Os mortos serão levados também. No arrebatamento, né? Ressuscitarão no arrebatamento. Mas ali, não tem pessoas que morreram, tá só os ossos ali e tal. Ali. Será restaurado? Sim. Quer ver? Ó? Restaurado. Sim, quer ver, Sandro? Vai ser restaurado. Tudo. Até ele fala em Apocalipse aqui. Depois que o Doni respondeu, que tem uma pergunta para fazer para ele também, que boa. Fica aqui na minha Aquelas cabeça. Pergunta boa. Olha aqui, ó. Julgamento dos mortos, que é o trono branco. Olha que interessante aqui, irmão. E vi um trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. Sabe o que significa grandes e pequenos? Pessoas de alta posição, dinheiro, ricos, são grandes. Então na Bíblia aqui são pessoas que têm porte, que têm status, que têm fama, são os grandes, os poderosos. E os pequenos são nós, os pobres. Entendi. Tá? Que estavam diante de Deus. Aí que eu falo para você que estão diante de Deus. E abriu-se os livros, Sander. Abriu o livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, porque nota aqui, Sander, a tua vida, a minha vida, a nossa vida, meus irmãos, ela está sendo escrita no livro? Está sendo escrito no livro por Deus, lá, sendo guardado, lá, registrado por Deus. Não vai ser apagado. Então, nesse trono branco aqui, tudo aqui, né, depois do ano milenar que vai se fechar, vai ter o julgamento para ser lançado esses povos aqui. Agora você vai ver quem que vai ser lançado no lago de fogo junto com o diabo. Olha só, E deu o mar, que você falou, os mortos, aquele que é queimado assim, jogou no mar. E o que morreu lá, né? Que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Tá? Segunda morte, que é a morte. Quando diz segunda morte, que é pro inferno. Tá? Porque quando Cristo fala assim, eu vi, lá em João 10:10, né? O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Cristo tem vida e vida eterna, mas o diabo tem morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, inferno. Então, tem esse julgamento lá, Sandra. Quem está lá no Hades, vai ter o julgamento do trono branco com Deus, abrir o livro da vida dele, e Deus vai explicar, você está sendo julgado, você está sendo lançado lá por causa disso. Olha aqui, te dei chance, te dei oportunidade e você não quis. Então vai ser escrita, o diz toda a vida escrita com caneta e sem borracha. Sim, errou, não tem. Errou, não tem como apagar. E interessante, Ari, tudo nos cultos tem anjos, aqui tem anjos. Tá? Tudo que eu tô falando aqui, se eu estiver falando alguma coisa fora da Bíblia, tudo, eu vou ter que pagar um alto preço com Deus. Porque a Bíblia diz que não é para tirar e nem acrescentar nem um tio, nada, nem um acento. Por isso que os falsos profetas hoje, que tá tangido aí, que esse monte de revelação zera e isso, aquilo. Irmão, se quer uma coisa, eu creio em revelação e tem revelação. Deus usa a minha vida, usa os irmãos lá. Mas a maior revelação tá aqui, Tá nessa palavra aqui. Ela que vai tangir, ela que vai nos direcionar, ela que vai nos guiar, certo? E Sander, olha aqui, pode fazer uma pergunta enquanto eu vou achar um texto aqui? Na verdade, eu queria perguntar, indo pro lado do arrebatamento, né? Algumas pessoas dizem eu diria uma boa parte será chamada, né? No fim dos tempos, que seria o arrebatamento, né? Isso. E as que ficarem? Esses que ficarem vão ficar para a tribulação? É esse que muitos talvez aceitem a pessoa não vai... como é que eu li? Procurarão... A morte fugirá. A morte fugirá. Sim, porque vai ter um tempo que não vão morrer, né? Vão querer procurar a morte, mas não vão ver, porque vão ter que passar pela tribulação. Mas na minha cabeça fica assim, porque vai estar, biblicamente, no Apocalipse, vai estar cheio de demônio aqui. Sim, eles que vão reinar aí. E a pessoa que vai ficar vendo tudo isso, e ela vai até tentar morrer e não vai conseguir. Um momento que ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela vai sofrer. Aí virá a grande tribulação, como
Como a Bíblia diz assim, ó, como nunca houve, vai ser derramado a ira de Deus. Isso é pior que uma tortura, né, cara? Não, gente. Meu Deus do céu. Hoje, gente, nós pensamos, tô passando por tribulação, tô passando por não sei o quê. Irmão, hoje você vai deitar, amanhã você acorda, tá bonito, tá de boa. Murmura, reclama da vida. Tribulação, você vai ser perseguido. Não quer a marca da besta, que eu falo pra você, vai ser a marca da besta. Só que vai ser as 7 taças. Os 7 selos vai ser aberto. Então vai ser morto, terceira parte de homens. Então, quem não subir na tribulação, não arrebatamento, Ari, vai ficar e vai só sofrer. Como nunca houve. Tá? Por isso que até na tribulação vai ter salvação, porque muitos que não foram salvos, vai ter chance. Ainda tem uma chance. Vai ter chance. Porque Deus vai dando chance, né? No ano milenar, que Cristo vai reinar, Deus vai dar chance. Porque o livre-arbítrio não é tirado. Não é tirado, sabe, Ari? Não é tirado. Os bandidos na cruz tiveram chance. Isso, tiveram chance. Com Jesus ao lado, crucificado, e um deles conseguiu estar no paraíso com Jesus. O outro não acreditava, não tirou sarro de Jesus ainda. Queria se aproveitar da situação para salvar ele. E esse não foi, mas o outro foi. Qual que é o pecado assim que não tem perdão? E tá na Bíblia, né? O pecado contra o Espírito Santo de Deus. Contra o Espírito Santo. Você vai ver lá que quando Jesus... Você vê que os fariseus, escribas, saduceus, até essas seitas, eles não creram em Cristo. Porque aí é um perigo muito grande ali. Fala aqui. Religião. Se eu defender a minha religião, eu vou pro inferno com religião e tudo. Cristo não é uma religião. Cristo é um Salvador e Senhor para todos. Cristo não está se limitado na igreja católica, não está se limitado na igreja evangélica. Cristo está para todos, tá? Ele não tá. Cristo não é uma religião, não veio implantar uma religião aqui na terra. Isso. Ele veio implantar salvação. Ele veio implantar, gente, tem um reino esperando vocês. Tem um céu esperando vocês. Tem uma vida eterna esperando vocês. E isso aqui, quando vai falar lá em João 14, 6. Isso, gente, é de você, Sander. É lindo, João 14. Ele diz bem assim, Ari. Olha, até me arrepia aqui, ó. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar o lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu voltarei a buscar vós. Porque aonde eu estiver, vós estareis comigo. João 14, 6. Ele vai dizer assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a salvação, senão por mim. Ele não está falando assim, eu sou a igreja evangélica, eu sou a igreja católica. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esses religiosos, Sander, né, não viram. E quando Jesus, Ari, e os irmãos que estão nos assistindo, eles começam a fazer ali curas, milagres. O que eles fizeram? Jesus expulsar demônios. Ele falou assim, ó: esse aí, ó, Jesus aí, ó, esse Jesus aí, tá expulsando pelo maioral, Beelzebu, que é o Deus, o príncipe dos demônios. Então, blasfemando contra Cristo, porque quem estava usando Jesus era o Espírito Santo. Lá em Mateus 3, quando Jesus vai ser batizado por João Batista, João Batista fala assim, não, Senhor, eu que preciso, não, João, para de graça, precisa ser batizado, porque se cumpre a justiça de Deus. Quando João, olha que interessante, João batiza ele, me imerge na água e submerge ele para cima e de volta traz ele para superfície, a Bíblia diz que os céus se abriu, veio uma pomba, né, corpórea sobre Cristo, pousou em Jesus, em forma do Espírito Santo, e o Pai bradou do céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então nós vamos entender, né, ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre Cristo. E Jesus, ele é Deus. Mas Filipenses capítulo 2, 5 a 11, o apóstolo Paulo diz que Jesus, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se aniquilou, diminuiu-se sendo forma de homem, sendo servo, semelhante a homens. Então quem usou Jesus aqui, contudo, foi o Espírito Santo. Então quem estava blasfemando, Ari e Sander, ali naquele ponto ali, com o que Jesus estava fazendo, expulsando o demônio, eles estavam ali blasfemando contra o próprio Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo era um espírito imundo. Entendi. Então não tem, e a Bíblia diz que... Tem perdão. Não, e a Bíblia diz assim, ó, que aquele que blasfemar, falar de Jesus, do Filho do Homem, terá perdão. Mas aquele que blasfemar, falar do Espírito Santo, não terá perdão nem nesse século, nem no futuro. Já está condenado para o inferno, já está condenado. Então cuidado, irmãos, com quando nós julgamos, subjugamos, só que tem um porém aqui, Ari, mais uma coisa que eu vou fazer. Quem não conhece, as pessoas que não sabem, não conhecem, se ela blasfemar, sei lá, tirar sarro, não dá nada. Elas são ignorantes na fé. Mas eu digo que aqui, ó, são pessoas que creem em Deus, que estão junto com nós ali, na igreja. Quando você fala em língua estranha, ai, que burro, ai, que tongo, ai, que é isso? Começa a blasfemar, falar alguma coisa. Cuidado.
Cuidado. Que é um espírito imundo que quer... o sangue quer se aparecer. Então, o que ele fala aqui, blasfemar contra o Espírito Santo, são servos de Deus, quem conhece a Deus, igual os escribas e fariseus, que blasfemaram contra Jesus, falando que o espírito que expulsava o demônio era o espírito de Beelzebu. E também falam bastante sobre as pessoas que cometem suicídio. Também diz que não tem salvação porque tirou a própria vida, né? O homicida não tem, o homicida não tem, né? Também não, né? Tem um texto aqui sobre isso, né? De Apocalipse 21. Então a gente vai ter que, porque você tirou a vida, livre-arbítrio. Quem deu a vida pra você, Sander? Deus? Quem pode tirar? Deus? Você pode tirar? Não. Não, você pode? Não, posso, mas... Mas se você tirar... Vou arcar com as consequências. Sim. Arcar com as consequências, então, tá certo. Você tem o livre-arbítrio, né? De tirar, mas... Assim, você tirou, beleza, você tirou aí, né? Mas, então... ele vai falar aqui, quer ver? Deixa eu aqui... Ó, aqui, ó. Lá, Apocalipse 21, 8, ó. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, que você falou aí, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e aos todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, que? Inferno. Então toda essa classe que está aqui, né, os homicidas não tem, porque tirou a vida. E só Deus pode tirar. E uma coisa que é interessante, irmão, se eu tiro a vida do Sander achando que eu me livrar do Sander, a Bíblia diz uma coisa, ó. Tema. Não tema o homem que mata, mas não pode fazer nada com o corpo. Mas tema aquele que tem tanto poder sobre o corpo, sobre a alma, sobre o corpo e de lançar a alma no inferno. Então, assim, você pode tirar? Pode tirar. Mas quem tira a vida, irmão, não vem com esse negócio aí, que fica falando nas mídias aí, mentindo pro povo aí. O pastor que tirou a vida foi pro céu. Mentira, não foi pro céu nada. Pare com isso, irmãos. Para com isso aí. Fico na rede social nessa. Eu vi lá pregadores, quando alguns pastores se suicidaram, tiraram a vida. Ele tá com Cristo. Não tá nada com Cristo. Então, dona, você está sendo um bonzão, julgando? Não. O que a Bíblia diz? Que homicida não tem vez lá. Então, se eu tiro a minha vida, eu estou sendo homicida comigo mesmo. Eu estou tirando a minha vida. Certo? Então, se eu tirar a minha vida, eu estou fazendo assim, ó. O que significa tirar a vida, Ari, Sander e os irmãos aqui? Deus, para mim, não é suficiente. Eu não creio em Deus. Eu não quero o Senhor. Senhor, o Senhor para mim não é suficiente. Eu não quero o Senhor. Eu faço o que eu quero. Arcar com as consequências depois. Com as consequências. Rapaz. E não é Sander e Ari com as consequências aqui. Aqui morreu. Que nem a pessoa fala, vou tirar minha vida que vai melhorar. Filho, aí piora. Vai piorar mais, porque você vai lá pro Hades, arder lá e ser queimado lá já, ser atormentado lá. E vai ser julgado no trono branco pro inferno. É igual eu vi um pastor falando, mas eu não acredito nesse negócio. Não. Lá pra entrar lá, você não precisa acreditar, né? Boa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ari, você é 10, cara. Olha só. Diz uma mulher pra um pastor. Olha, bem desse. Acho que você pegou isso. Acho que você pegou isso, né? Desse pastor. É que você falou aí. Do pastor Cláudio Duarte. Nossa, eu ouço muito. O Cláudio Duarte falou pra mulher lá. Diz, pastor, pare. Eu não acredito em inferno nenhum. O inferno não existe. O diabo não existe. Irmão. Então tá bom. Mas quando, irmão, você fechar teus olhos e você cair lá junto com o diabo, você vai falar, o que você vai falar pra ele? Nossa, eu não acredito que você não acreditava que isso existia. Não acreditava que isso era verdadeiro. Ele fala assim, bem-vindo, aqui é pra quem não acredita, pra quem não crê. Não precisa acreditar. Outra pergunta pra você. O serviço foi bem feito, era essa a ideia, pra você não acreditar. Tá muito bem feito. A gente fala muito assim, a gente fala bastante sobre suspense, mistério aqui no podcast. E fala-se muito sobre, vê histórias sobre o Leviatã. Esse monstro existe realmente? Seria aquele do mar? Não. Isso. É o do mar. Isso, do mar. Leviatã é do tá mar. Em Apocalipse, né? E Bemote, né, que fala, não é do mar. Então tem duas criaturas. Tem duas criaturas. Tem duas criaturas. E estão na Bíblia. Tá? Então muitos falam assim, não sei o que eu vou explicar por que estão lá, né? Vou tentar trazer algo pros irmãos aqui. Quero trazer umas crenças aqui. Então o Leviatã. O que tem a significância do Leviatã? Então, irmãos, não vem falar graça. Não existiu. O dinossauro não existiu. Existiu sim. Já vou provar pra vocês aqui. Leviatã é um monstro marinho, né? É um monstro marinho que lá no livro, no próprio livro de Enoque, o livro de Enoque não é um livro assim. Ele é um apócrifo. É um apócrifo. Então não é, mas é um livro muito interessante. Tem muitas coisas interessantíssimas ali. Então, né? Mas ele é uma serpente marinho. É tido como um crocodilo, mas isso não dá prazer de ser um. Tipo, não tem. A exigência que está na Bíblia não tem como ele ser um crocodilo, né? Não tem. Então,
Tem algumas teses aqui, irmão. A mitologia cananeia tem o nome de Lotã, com forças caóticas, forças do caos, estrado como uma dessas personificações. Então, Leviatã é a personificação de força para eles aqui nessa mitologia cananeia. Outros acreditam que é um animal mitológico ou simbólico. Eu não acredito que seja, não é. E não real, mas simbólico. Tese que fica de lado, que não é. Está na Bíblia. Outros acham que pode ser uma linguagem poética do caos, como que está lá em Jó, né, que é um livro poético, né? Vários significados das forças da criação. Lá em Salmo 104, 26, diz assim, ó, algo terrível que causa terror nos homens, do ser humano que tem seu aspecto. É descrito como monstro marinho, que quando saiu lá, né? Mas Deus criou para quê? Exatamente. Para brincar com ele, a Bíblia diz, uma versão. Olha só. Eu vou dizer por que ele vai fazer. Isaías, é interessante Isaías. Ó, Isaías 27:1 diz assim, ó. Já é uma conotação escatológica. Ele associa o Leviatã, eu estou só fazendo analogia, não é o que está escrito lá, tá? Com a iniquidade que vai acabar produzindo o caos nos últimos tempos. Então, ele pode ser levantado como isso, né? O texto de Jó, que nós vimos aqui, que vamos ver aqui, Leviatã é um ser de força letal, avassaladora, assustadora, com uma fera descontrolada. Então a mitologia, ela trata também Leviatã como dragão. Como dragão, a mitologia, né? Então quando você vai olhar, que nós olhamos, não sei se você leu Enoque, o livro de Enoque. Não cheguei. Eu peguei uns textos dele lá, ó. Enoque diz assim, um texto de Enoque, é bastante metafórico e alegórico. A Enoque é alegórico e metafórico. Vamos dizer assim, um dragão terrível que estava em eclipse solar, que se enrolava em torno do sol, o sol se apagava, às vezes conotando como monstro de 7 cabeças da mitologia babilônica, e dessa forma Leviatã era descrito, né? Então, biblicamente, é um animal, né, que permanece na obscuridade, não acha que seja alegórico ou simbólico. Eu acredito, né, que seja um monstro marinho, que seja usado como simbolismo para criar o caos, para impor terror no final dos tempos. Deus não colocaria ali, né? Não colocaria à toa, né? Seja ele simbólico ou animal real, o fato é que os seres humanos tenham certas reservas, como tinha no Antigo Testamento ali. Tinha um medo, porque tanta mitologia, e tinha deuses, lugares que tinha eles como deuses, né? Tinha eles e tinha medo deles, né? Então o livro de Enoque ali, Sander, ali, então o Leviatã, eu vou falar só do Leviatã por enquanto. Então nós vamos ver que esse Leviatã aqui, né? Ele tem essa analogia aí, né? Que está na Bíblia. Só que esses animais que foram, a Bíblia diz que eles foram criados por Deus, que é o criador de tudo, de todos, né? E Deus quer mandar, a mensagem que Deus quer colocar aqui, Sander, para eles, quando põe esses bichos perigosos do mar, né? Os viajantes dos navios lá temiam ele, porque era do mar, né? Tinha no meio do judaísmo isso. Então, no meio do judaísmo é isso, né? E era isso aí. Daí, no meio da mitologia, da demologia é um demônio. A demologia trata ele como um demônio, que é algo que vai ser usado lá no final, certo? Que vai ser usado lá para digamos assim, a tribulação, dos sinais que vai acontecer lá. Mas então ele existe ainda. Está no ar, não? Isso, a gente crê, né? Porque não é algo mitológico, né? A gente vê que pela Bíblia aqui, né? A gente vai ver que esse Leviatã, ele tipo, a gente vai entender assim, ó, que eu vou continuar com a ideia que é uma espécie de monstro marinho, conforme a Bíblia coloca, como pode ser usado como instrumento de Deus para trazer caos, ou criar um tipo de situação que faça eventualmente eclodir num evento profético, um evento da grande porte de Deus. Se tiver a guerra do Armagedon, ele vai pelo mar também, ele vai agir ali, será? Só que eu acho que ele pode agir mais, Sander, se fosse para ser liberado, algo para destruir. Não algo, porque a guerra do Armagedon ali é algo que vai ser preso, né? Deus agindo. Uhum. É uma guerra que Deus vai vencer. Então, né, ali, do Armagedon, do Trono Branco, são que Deus vai... Então, ele não vai nessa tese. Ele pode ser usado, talvez assim, digamos assim, esse monstro, que ele é muito suspense, né? É muito mistério. É muito mistério. Se vocês querem um mistério, tá um mistério grande aqui. Só que ele tá na Bíblia, como ele existiu, como aconteceu e como ele tem. Certo? Então não é uma coisa, não tá na Bíblia. Tá na Bíblia sim, né? E como Então ele existe ainda. Ele está no fundo do mar. Muitos dizem que sim. Falam muito sobre lá o Triângulo das Bermudas, onde some muitos navios. Verdade. Que ele estaria naquela região ali, abatendo os navios. Né? Então,
a gente não sabe realmente se é verdade ou não, né? Não colocando lenha nesse fogo, né? Mas algum tempo atrás foi noticiado que foi encontrado algo se movendo no centro da Terra. Uhum. Tá, mas esse algo pode ser uma placa tectônica que se move, pode ser algum pedaço de rocha que se soltou no centro da Terra, ele está se movendo. Só que o que eles estranharam, que isso que estava se movendo no centro da Terra, ele não se movia uniformemente, né? É como se algo estivesse escolhendo os locais para ele passar. Isso pode ser o Leviatã? Pode. Pode ser a teoria da conspiração? Pode ser também. Porque o mar tem muito segredo, né? Aliás, diz que se conhece mais o que está fora da Terra do que no mar, porque no mar é muito pouco. E o outro que você falou, o Bemote. Bemote. Só nisso aí, para completar isso que você falou. Aham. O mar ninguém chegou. Não até aquela caixa de fósforo que foi lá já eclodiu, já deu aquela pressão, né? Isso, Daquela pressão, porque o mar, quanto mais vai ser, mais pressão tem. Isso. E eu vou explicar por que isso aí. Tem a ver com o dilúvio, tá? Ah, tem a ver com o dilúvio. Tem a ver com o dilúvio lá. Você vai ver aqui. Então, ninguém chegou lá. Então, tem muitos, irmãos, mistérios. Muitos mistérios. Muitos mistérios. Bastante. Muitos mistérios aí. Esse outro Bemote. Bemote é o que aparece na Bíblia e tem também, tanto em Jó, para os irmãos falar aqui. Lá em Jó, né? Jó 40, do 15 a 16, né? Fala sobre ele também, ó. Nesse livro aqui, ó, do próprio Enoque, no capítulo 58, 7, ó. Naquele dia, 2 monstros. Ele coloca 2 monstros, ó. Serão distribuídos como alimento um monstro fêmea, como Leviatã, que é o monstro marinho, né? Habitando as profundezas do mar, acima das fontes das águas. Distribuído como alimento e separado um do outro. São versões e traduções. E há outro monstro que ele fala aqui, né, no livro dele, macho, cujo nome é Bemote, né? Bemote, qual possui, movendo o seu ventre, deserto invisível, né? Seja como figura, né? Ele mostra seu nome como Dendan, Ian, a leste do jardim, onde os eleitos justos os habitavam, né? Dele recebeu o nome, né? Ele recebeu o nome ancestral desde Adão, do primeiro dos homens, cujo homem o Senhor dos escritos fez. O próprio livro de Enoque, né, cita eles 2 monstros, né, como ali dele, né, são preparados para o poder de Deus ou tornar alimento para a punição de Deus. Ou seja, né, muitos na mitologia também dizem, Sander, que haverá uma briga entre eles, que tanto Bemote como Leviatã eles vão ter uma guerra entre eles e os dois vão morrer, sabe? Então, Leviatã é um monstro marinho do mar e Bemote seria tipo igual como muitos falam, até aqui, vou achar aqui, que eles falam como crocodilo. Crocodilo. Só que não tem como ser um crocodilo e não ser também como um crocodilo não, como um dinossauro, jacaré. Isso, eles falam aqui, quer ver? Então o Bemote, né, ele aparece aqui, né, no texto da Bíblia. Então nós vamos ver aqui no 40, vamos achar aqui, 40:16. Ó, contempla agora, olha só, contemplas agora, Bemote, que eu fiz contigo, que come a erva como boi, eis que sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Então veja aí, então ele está aqui no livro de Jó, né, como e muitos tem Bíblia diz que é um hipopótamo, que ele tem uma personificação do hipopótamo. Só que o hipopótamo é tão interessante, irmãos. Aqui, ó, que o hipopótamo, ele se alimenta das plantas próximas, né, dos rios, dos pântanos. Isso. Só que ele fala aqui, né, a palavra vai falar assim, que ele sobe nos... Ó, quando quer mover a sua cauda, do cedro, os nervos das suas caudas se estremecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barra de ferro, que ele começa aqui, quer ver? E ele fala que ele se alimenta nos montes. Esse aqui, o Bemote. Então não tem como ser, né? Aí eu trouxe algumas coisas interessantes aqui para nós, bem sobre isso aqui, né? Então nós vamos ver que ele carrega as forças dele nos ombros, né? O seu poder no seu ventre. Então, aquele professor Adalto Lourenço, é bem interessante, o Adalto Lourenço, sim. Ele vai trazer algumas coisas interessantes aqui, ó. Ele acaba conotando que Bemote tem como uma espécie de animal pré-histórico para ele. Ele tem uma simbologia de um pré-histórico, tipo de um dinossauro, né? Por exemplo, que a cauda de Bemote é fenomenal. A cauda balança de um cedro do tipo de uma árvore.
Olha só para você ver o tamanho dele. Ele fala que há diversos anos atrás, e isso é verídico, irmãos. Nossa, se puxar, você vai ver. Que anos atrás, poucos anos atrás, eles encontraram, né, várias partes do argentinossauro, né, em Colenses, animal que encontraram os fósseis dele. Como única vértebra desse animal tinha mais de 1,5 metro de comprimento. Nossa. Então era um animal grande. Ele disse que é o argentinossauro ainda. Quantos anfiquílias, né, faziam parte desse grupo de tiranossauros, certo? Que tem a ver com o estudo que ele faz do behemoth, né? Então possuía ossada igual. Então ele também coloca uma descrição semelhante a esse animal, né, da época dos dinossauros, né? Então nós vamos ver aqui que para ele, né, aí ele faz essa junção, né? E é interessante aqui, ó. O dinossauro, a palavra dinossauro, não foi antes. Então ela foi cunhada em 1841 pelo paleontólogo, né, britânico Richard Owen. Essa junção dos termos em grego é como para terrível dino, lagarto, sauros, né, para descrever primeiro fósseis dos répteis pré-histórico. Então, que Deus criou, né? Então nós vamos ver aqui, irmãos. E é interessante isso aqui, Sander. E ele puxa para isso, então. Ele puxa um behemoth como um dinossauro. Como um dinossauro, né? E você vai ver que existiu, né, o dinossauro. Só que, lógico, o nome dinossauro foi, que nem eu falei, 1841. Porque a Bíblia, ela descreve com grandes animais. Mas então existe ainda, behemoth. Esse behemoth, ele é como isso, né? Ele ou o Leviatã. Os dois, Leviatã. Eles acham, né, que ainda um terrestre e outro marinho. Isso, o marinho, que ainda lá no final talvez vai haver uma guerra. Muitos falam disso, né? Isso. Mas que Deus, ele criou, né? Isso não tem como, né? Ele criou isso daí, né? E muitos falam de você encontrar os fósseis dos dinossauros, tudo, né? A gente tem a ver ali com o dilúvio, né? Daquela época. Porque a Bíblia diz que as fontes dos céus e as fontes da água, ela abriram. Então veja a pressão, né? Eu até marquei alguma coisa aqui, ó. Então o dilúvio é uma possibilidade, né? Que se toda a terra ela foi inundada com água, né? Quantos trilhões e trilhões de águas que as fontes de cima lançaram sobre a terra, criando o quê? Uma pressão. É o que tem no mar. Essa pressão ali essa pressão, né? Então nós vamos ver que essa pressão, ela é tão grande, irmãos, que os animais antediluvianos que não entraram na arca, né? Com Noé, ali, né? Os animais que ficaram e o ser humano que ficaram aqui, é interessante, né? Que esses animais, eles morreram e tiveram suas ossadas, né, compactadas, né? E tiveram seus corpos compactados com tamanha pressão, né? Ali foi tudo lama, terra, rocha, uma série de coisas, né? Então, criando essa compactação e essa sedimentação que criou essa fossilização. Então, isso também tem a ver, né, de achar embaixo, cavar e achar isso. Isso é uma teoria, que muitos dizem que pode haver. E ela tem um pouco da Bíblia, né? Porque lá no dilúvio lá, não ficou nada. A água subiu acima de 7 metros, a Bíblia diz, 7 metros acima das montanhas. Nossa. Então foi inundada. 40 dias e 40 noites choveu, Ari. Choveu sem parar. Então veja. Então os que ficaram ali foram tudo aquela pressão destruído, sabe? Com aquela pressão que veio ali, Sander, não ficou nada sobrevivente. Só o que Noé colocou na arca, né? Ali, terrestre, né? Então nós vamos ver aí que... Então por isso que tem muitos mistérios no fundo do mar e sobre isso aqui, né? A gente vai ver aqui, ó. Porque, veja bem, lá no dilúvio do Gênesis 6, por que Deus manda o dilúvio? Pela corrupção. Porque o povo ali, tava ali, se corromperam, não queriam mais Deus, e a Bíblia diz que ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Se arrependeu e falou, nossa, a minha criação que eu fiz. E ele vai falar, vou mandar um dilúvio, vou mandar um juízo aqui. Tem a conotação do juízo final que vai ter. E ele vai olhar para a terra e vai achar Noé único, que é justo, temente a ele. E vai falar para ele, ó, Noé, faz uma arca. E Deus descreve essa arca, né, para ele fazer. Para ele colocar os animais, porque vai ter salvação. E note, Ari, Noé, ele vai estar pregando um ano, pregando para aquele povo tirando sarro, porque não chovia. Era apenas umas densas de um vapor que saía debaixo da terra, que regava a terra. Não tinha chuva. Naquela época não chovia. Olha como que Deus parece contraditório, né? O que eles achavam ali? Esse homem tá louco. Tá louco. Esse cara aí é louco. Como que nunca choveu, não tá chovendo, não tem nada de chuva, né? Como que vai ter isso, Ari? Né? Como que vai ter isso aí que vamos fazer isso? Não, isso não vai existir, isso é mentira. E ele pregou. Só que, né, aí a arca ali tinha... Ele vai ali
vai fechar. E quem fecha a porta da arca não é ele, é Deus. Deus fechou, por isso que você acha que não tentaram entrar na arca depois que começou a abrir essa porta? Com tentou. certeza. É verdade. Só que já era, né? Já não tinha mais salvação. Então hoje nós estamos pregando, falando dessa salvação para o mundo, porque virá o juízo que nós estamos falando aqui, da tribulação, do anticristo, de todos esses eventos que vai acontecer. Né? A serpente entrou na arca ou não? Boa pergunta. Sim. Entrou? Sim, porque ele e foi nós vemos também, animal né, amaldiçoado, né? Ela foi amaldiçoada, mas que ele fala que todos os animais de casais, Deus mandou entrar na arca. Noé só foi fazendo a arca, eles foram entrando. Todos os tipos de bicho foram entrando. Lógico, tem uns bichos também, eu creio também nessa, que foi feito, tem uns bichos bem estranhos aí, que eu acho que é tipo uma mutação, sei lá, que ele foi se transformando, decorrer da natureza também. Cara, né? Falando em mutação, eu vi esses dias no jornal, no Facebook, mas a notícia era séria, apareceu até nos portais aqui de Ponta Grossa, cara. Um filhote, de leitão com cabeça humana. Ô, louco. Será que é verdade isso? É verdade. Por quê? Ele durou apenas 4 horas, viveu apenas 4 horas, a partir do momento que nasceu. Então ele nasceu, durou apenas 4 horas e morreu. Uma aberração, né? Daí foi uma porca, não sei qual cidade, cara, que foi. Foi no sul do Brasil, se não me engano. E nasceu, parece que 8 filhotes. E um deles teve lembrava um rosto humano. Ô, louco. Lembrava um rosto humano. Ali, sabe, assim, o olho fechado, tal. A parte do nariz, a boca, assim, não nada definido, mas lembrava isso. Complicado, né? E diz que chorava, fazia um barulho como se fosse uma criança. Durou apenas 4 horas, porque daí morreu ali e tal. Mas foi tirada a foto, cara. Se você procurar na internet... Eu vi alguém comentando sobre isso. Isso, então assim, pra você ver, uma aberração realmente. Ô, louco. Né? Ou alguma coisa, mutação, alguma coisa assim. Laboratoriais, né? Laboratório, alguma coisa. Faz tanta coisa aí, né? Então, esses vírus que tá aí, ó, aonde que são criados? Tantas coisas, né, cara? Tá acontecendo no mundo aí, né? Então e morreu, né? Falei, durou apenas 4 horas. Os demais sobreviveram, mas esse aí acabou falecendo. Né? Então, puxa vida, hein, cara? Impressionante. Eu só queria falar, o Donnelly, que ele comentou sobre o livro de Enoque, né? No livro de Enoque são 3 livros que Enoque publicou, né? O mais famoso é o livro de Enoque, né? Você pode encontrar isso não junto da Bíblia, fala muito pouco de Enoque na Bíblia, né, Doni? Mas você pode ter escrituras aí apócrifas de Enoque em 3 livros, né? Que foram, é uma história longa que foi encontrado lá com as escrituras do Mar Morto, que são outras escrituras também que são muito interessantes, que está escrito nas escrituras do Mar Morto, né? Mas você pode encontrar também aí os 3 livros de Enoque só, dando adendo, que às vezes a pessoa comenta ali, né, mas tem o livro de Enoque, assim, que é apócrifo, a gente sabe que não está junto da Bíblia, que é um apócrifo, né, mas você pode encontrar e ter acesso às leituras. O livro dele, né? E é interessante aqui, ó, Ari, o Enoque está lá em Gênesis 5, 23 e 24. Olha só. E foram os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porquanto Deus para si tomou. Então ele foi arrebatado. Então você vai ver o único que foi tomado na Bíblia foi Enoque e Elias, que foi arrebatado. Foram os únicos. Acho que foram os únicos, né? Únicos. Né? Eles foram arrebatados. Então, tipo, o que a Bíblia diz. Então, você veja esse homem, né? Deus tomar para si ele. Lógico, o livro não tem nada a ver com isso aqui, irmão. Isso aqui está na Bíblia. Lógico, o que o Ari falou, o livro é apócrifo, não é um livro ali inspirado. Não está no canon. Não está no canon, né? Você não falando sobre Elias e Enoque, no final dos tempos não virá também 2 testemunhas. Falaram-se muito sobre Elias e Enoque. Não, Elias não. Elias e Moisés. Moisés, né? Pois daí ficava essa disputa. Elias, Moisés. Testemunhas que vai haver, né? Que vai ter, né? Até porque Enoque, Deus transformou ele num anjo, né? Segundo que não na Bíblia, no apócrifo lá de Enoque, ele está sendo metatron. Pelos sinais que eles vão fazer. Isso. Na água, em tudo, eles têm uma conotação, né, com Elias, né? Com Elias e Moisés. Né? Moisés. As 2 testemunhas que vai. Testemunhas, mesmo assim, para você ver como que Deus vai dando chance para aquele povo, né? Ele traz eles ali, né? Para eles
para eles. Deus é misericordioso, ele vai dando chance pra gente pra sempre. Até o último segundo. Exatamente. Ele vai indo, né, Sander? Então, Legal. então a gente vai vendo que ele vai dando chance para todos nós aí. Inclusive o Doni citou Jó, que é não foi história, está bíblico, né? É um martírio de Jó, bem impressionante, né? Para você entender até que ponto um homem consegue chegar sem blasfemar, né? Tá na Bíblia, o martírio de Jó é um ótimo texto para você ler. O livro de Jó, ele nos traz muita É uma história de vida, né? de tribulação que ele viveu, né? Que ele passou, né? E ele sim passou, né? Perdeu os filhos, perdeu Casa, tudo, os bens perdeu. dele, mas Deus estava provando ele. Doença. Né? Doença, que ele ficou lá, né? Com caco e... Então a gente vai ver aí que, né? A gente vai entender que o que ele passou, nós não passaria. Hoje nós passamos um pouco de tribulação, já não aguentamos, né? Meu Deus, por que nos abandonou, largou e já nós queremos abandonar, queremos sair tudo. E esse homem Jó, né? Mas sabe que uma da mais interessante ali dele, de Jó? É que primeiro o texto fala, havia ali em Uz um homem chamado Jó, íntegro, reto, temente a Deus que dizia do mal. Isso é o autor escrevendo, certo? Mais pra frente, quando a Bíblia diz que veio os filhos se apresentar diante de Deus, veio Satanás a apresentar diante de Deus. Daí o que diz? O próprio Deus, olha que lindo isso, irmão. O próprio Deus vai falar assim, pá, Satanás, viste? Homem, não há um homem igual a ele, íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Primeiro o autor fala, segundo Deus fala, Deus dá testemunho dele. Imagina esse homem, né? Imagina esse homem, como que o amor que Deus tinha, né? Ali por ele, e nós vamos ver que é tremendo, né? Tremendo isso aí. Exatamente, né? Bem, tem mais alguma coisa para falar, Sander? Não, tá tranquilo. Eu acho que foram respondidas. A intenção era saber um pouco mais do Apocalipse. É bom saber que a gente tem uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Né? Isso é ótimo saber, né? A gente só tem que agradecer mesmo a presença do Doni aqui, que deu umas explicações fora do comum. Acho que conseguiu explicar bem, né, sobre as mensagens do Apocalipse, que é uma coisa que intriga hoje não só pessoas do cristianismo, mas também várias outras religiões, se realmente isso é só histórico. Alguém que escreveu lá, porque estava cansado, eu vou escrever alguma coisa do Apocalipse aqui, ou não, né? Pelo menos aí acho que a pessoa fica sabendo um pouco mais do que pode acontecer e dos dias atuais de hoje, tanta coisa acontecendo, né, Sander? Bastante, como que cara. pode? É terremoto num lugar, é maremoto no outro, é guerra no outro lugar, e gente indo para a Lua, e gente diz que não tivemos até agora, e diz que tivemos até visitantes de seres de outros planetas, e diz que ninguém sabe o que são essas luzes que estão aparecendo do céu, e são luzes que estão tomando forma, e nenhum governo consegue dar uma explicação lógica. Mas o mal já está presente no mundo faz muito tempo. Né? Caim e Abel lá, a história deles. Desde o início Começa da lá, criação, né? Matou ali, né? Então No início da complicado, criação. Então, a humanidade, ela é mal, né? E é interessante também. Herodes chegava e matava todos os bebês ali lá. para pegar Jesus. E outra... Na maldade. Exato, E tem né? muito a ver, tem que ficar muito esperto com os sinais, porque o 5G, agora 6G, eles estão conseguindo mudar as situações, colocando imagem no céu, fazendo as coisas no céu. A China é uma dessas, China, Estados Unidos, E daí o povo acredita, nossa, é o anjo que está vindo. Não é, irmãos. Não é. Eles são a tecnologia está tão avançada, né? E digo assim que tem os mistérios, né? Tem os mistérios, irmão. Bastante. Nem tudo nós sabemos. O mundo, ele é um mundo de mistérios. Então Deus, até em Deuteronômio 29, diz que as coisas reveladas, né, os mistérios pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que se cumpra toda a palavra da lei. Então quer dizer o quê? Então nem tudo, tem muitos mitos, tem várias coisas que querem contender com nós. Irmãos, só vamos saber lá onde que nós estiver com Deus. Exatamente. Né? Nem tudo, mas o que está revelado para nós? Aqui está revelado o que nós temos que seguir, andar, ser guiado pela palavra de Deus. Qual a igreja que você... Doniel, se quiser falar para o pessoal aí. Qual a igreja que você... Alguém de Ponta Grossa, de Carambeí, Castro, está assistindo aí, né, nosso podcast. O Doniel vai falar a igreja, se quiser visitar, fazer uma visita lá. Está vindo até de outras cidades. Até hoje a gente sabe que a gente tem, diz o pessoal que assiste fora do Brasil, de repente está passando por aqui, quer conhecer mais do trabalho que o Daniel faz. Daniel faz aí, né?
Ah, sim, nós estamos localizados na Esplanada, a demissão, né? Ministério Carambeí, na nossa igreja, a sede em Carambeí, do pastor Anjo e do pastor Elisete, né? E nós temos a nossa igreja aqui, que é digamos que seja uma subsede, né? Então, a gente tem aqui. Então, a sede está lá e nós somos uma filial aqui, que estamos aqui. Então, sabe Deus, nós estamos ali, né? Localizado na Esplanada, para da RPC. A rua é Badir Miguel Espedião 198. Os cultos ali é quarta e domingo, né? Tem a escola dominical 9 horas da manhã, que é o estudo da Bíblia, que nós estudamos. Então, se você quiser ir ali, não importa a tua religião, pode vir, você vai ser bem-vindo, né? Ali com nós. E não pregamos placa de igreja, não pregamos religião. É isso que pregamos você falou, me chamou atenção, né? que você não prega religião. Não, a gente não prega isso, porque isso... E religião não vai salvar ninguém. O que vai salvar é Jesus. É Ele que vai salvar, nós temos que pregar e ver uma vida. Então, vai ser bem-vindo, católico, espírita... Quem for lá, irmãos, pode, né? Vamos receber de braços abertos, vai ser uma honra, uma alegria ter vocês lá conosco e creio que vai ser bênção, né, Sander? Bênção de Deus. O Sander, né? O filhão sempre está lá conosco. Que ajudar, ele vai lá para visitar. Então a gente vê, o Sander pode falar com autonomia, se nós ficamos pregando religião lá. Não, né? não, irmãos. Não estamos pregando religião. Então, nós estamos localizados lá e quando quiser fazer uma visita, vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Beleza. Com certeza, né? Agradecemos vocês estar aqui, a disponibilidade tua hoje. Né, trazer bastante conhecimento, esse vasto conhecimento aí que você trouxe pra gente hoje, né? Sobre a Bíblia, sobre principalmente o Apocalipse, né? Os sinais do final dos tempos. Algo sempre de mistério e assim, suspense realmente para o mundo, né? E interessante, assim, Ari, Sander, eu trouxe só algo mais superficial, porque a escatologia tem muitos mestres, muitos caras bons. A escatologia ela vai muito mais abrangente. Muito mais. Nós damos uma pincelada, né? Num básico da teologia aí, no básico da escatologia. Mas tem muito mais, né? Teria que ficar uma semana conversando. Não é muita coisa. É muito então, esse muito mais se virar próximas vezes. Já tá convidado. Então, assim, até os irmãos aí, né? Os que estão nos assistindo aí, se tiver questões, dúvidas, algum tema, né? Quer trazer pra nós aqui, né? No dia que eu vim aqui, pode mandar aí no podcast, pode mandar pro Ari, pro Sander, né? Manda pra vocês aí, a gente vai... Na primeira participação teve alguns questionamentos ali também. Mas é bom ter questionamento, porque cada um tem uma linha teológica, né? Lógico, né? Eu acho assim, que no campo teológico tem muitas linhas, né? Tanto a linha maior que eu falei com o Sander aqui, que eu falei com vocês aqui, que é no campo da escatologia ali de salvação. Isso. Do arrebatamento da igreja, né? Tem os pré, que somos nós, pentecostais, que nós cremos, os meso, que é os médios ali no meio da tribulação, e os pós-tribulacionistas, mas amamos todos, respeitamos todos e vamos pro céu, meu querido. Com certeza. Não vamos ficar brigando com linha teológica disso, daquilo. O importante é nós seguir a Cristo. Exatamente. Até foi bom você falar isso aí, porque a gente tem uma audiência que vem desde católicos, tem evangélicos, tem ubandistas, temos espíritas, temos pessoas do budismo do Brasil inteiro que ouvem. Abraço pro pessoal da Bahia. Então, antes de acabar, eu queria até agradecer todo o pessoal que está se inscrevendo. Teve uma leva de gente que se inscreveu no canal nessas últimas 2 semanas que eu fiquei impressionado. Então a gente só tem a agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, estão comentando, estão compartilhando, estão dando like. A gente só tem que agradecer mesmo pelo respeito que vocês têm pelo canal e pelas pessoas que a gente traz, que nós trazemos aqui para conversar com a gente. Às vezes está só eu e o Sander, às vezes vem pessoas que vêm contar suas histórias de vida, independente de quem seja, a gente admira o respeito que vocês têm pelo canal. Muito obrigado mesmo, né, Sander? Obrigado. Valeu, Daniel. Obrigadão, Daniel, sem palavra, cara. Valeu. E a hora também E vou até a trazer próxima. Trazer um testemunho aí, né? Ótimo, trazer um testemunho do que o Ari, o Sander, os colegas sabem, né? Quem que eu era e tudo, né? Então... Não, claro. Mas É é que que Deus não fez, sabe, né? Nós conhecemos o Doni antes dele, vamos falar assim, antes dele ser cristão, né? Ele não era essa pessoa que tem que... Eu te conheço faz 22 anos. É mais ou menos que a gente se conhece, né? 22 anos, mais ou menos. A gente preza, né, por amizades. Ó, irmãos, eu louvo a Deus, né, por vocês, sabe? São amigos, são parceiros, como tem mais parceiros. Porque hoje nós vivemos uma divisão, irmão, de briga, de contenda, né? Hoje a gente não consegue, a gente tem muitos colegas, né, Sander? Muitos colegas, mas pessoas que se possa contar, amigos que se possa contar, abraçar, né? Tá ali junto, é poucos que se possa contar. Isso. Então a gente louva a Deus, agradece a vocês pela oportunidade. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né? Claro. E segundo vocês, por abrir esse espaço, né, pra gente falar da palavra de Deus, falar dos mistérios pras pessoas. Tem uns que vão compreender, tem uns que vão questionar, mas a gente tá aqui lógico, né, falando que é normal, entende. né, e a gente louva a Deus aí, agradece por essa oportunidade, né,
E que a gente possa estar mais com vocês aí. E valeu. Exatamente. Valeu. Grande abraço para vocês. Até a próxima semana. Voltamos aí com mais tema de mistério e suspense para você aqui no podcast Conectados S.A. Obrigado pela participação. Você que aguentou a gente até agora. Obrigado mesmo. Deus abençoe a todos aí. Esperamos contar com vocês num próximo programa aí com mais convidados. O Doni com certeza vai voltar numa próxima oportunidade para dar mais, passar um pouco mais de conhecimento aqui para vocês. No mais, um beijão no coração de vocês e até a próxima, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Valeu. Aqui para melhorar. Acho que dá pra trazer. Eu bem pus uma melancia e deixei assim. Vamos lá. Acho que dá pra ver. Estão ouvindo bem? Tô Tá ouvindo. tranquilo. Tranquilo. Tá, como disse, tá ouvindo bem, Sander, Doni, Tô. então tão tranquilo, tão beleza. Quiser mesmo- aumentar. Acho que dá pra aumentar um pouquinho. Oi. Alô, Oi, som, som. teste, som. Tá bom aí, não? Som. Estão ouvindo Tá bem? tranquilo. Tranquilo. Tá ouvindo? Então, beleza. Aham. Só deixa eu alinhar os meus ouvidos. Pegar aquele exame da. Que eles fazem do ouvido. Audiometria? É. Aí é verdade. Apocalipse. Deixa eu colocar meus óculos aqui, Apocalipse, que foi ter passo dos 20 anos, últimos né, cara? acontecimentos. Beleza. Agora sim.